Há muito tempo atrás, o fim do mundo chegou, e a Torre Mágica emergiu. Os seres humanos despertaram seus poderes e lutaram contra os monstros que saíam da torre. Gerações de ancestrais morreram, e novas gerações nasceram. Os seres humanos acreditavam firmemente que um dia a justiça derrotaria o mal. Finalmente, um herói surgiu do nada, com seu talento extremamente poderoso, sabedoria beirando a perfeição e uma incrível sorte. Ele alcançou o maior nível da torre. Atualmente, ele é a pessoa mais promissora a acabar com a escuridão. Ele é chamado de Luz da Humanidade, Lin Xiao. Lin pensa que esta é sua terceira regressão, e que desta vez, fossem atributos ou habilidades, ele teria que praticar ao extremo. Enquanto olha o sistema, ele vê que também conseguiu todas as armas e acessórios mais poderosos e conhecidos no mundo. De acordo com as instruções do sistema, tudo acabaria assim que ele limpasse o último andar da Torre Mágica. Ele se sente grato por toda a ajuda que recebeu do sistema durante todos esses anos. Porém, infelizmente, não viu os monstros de nível alto da torre, e o sistema não consegue encontrar nenhuma informação. O cara de óculos, atrás dele, comenta que Lin está em transe olhando para o nada. O outro cara ri e diz que ele deve estar pensando em alguma garota. Lin se vira e diz que estava pensando no que irá acontecer depois que eles derrotarem o Rei Demônio, e comenta que ele sempre é mal compreendido ao olhar o sistema. Afinal, ele é o único deste mundo que pode ver a interface do sistema. Uma garota se aproxima, encantada com a beleza desse nível da Torre Mágica. O grupo começa a caminhar, e eles perguntam a Lin como seria a aparência do chefe daquele nível e por que está tão vazio. A garota comenta que é completamente diferente do que ela esperava. É muito brilhante e luxuoso. O protagonista explica que anjos têm a aparência assustadora porque querem assustar os demônios, e os demônios são lindos pois querem seduzir os humanos e fazê-los baixar a guarda. Lin se vira para o grupo e diz que, quanto mais seguro e lindo o lugar parece, mais relaxados todos ficam, e por isso devem ser cautelosos ali. Ele também pensa que, depois de retornar 3 vezes, esta é a primeira que ele alcança o topo da torre, e a informação sobre aquele lugar ainda é desconhecida. O grupo se sente orgulhoso por ser liderado pelo veterano Lin, e comenta que o amanhecer da vitória está próximo. A ruiva chama o protagonista, e sorrindo, diz que com ele ali, definitivamente iriam vencer. O cara loiro começa a dizer que iriam vencer até que, de repente, sangue é jorrado por todo lado. Todos ali foram decepados. Lin se vira sem entender e vê todo o seu grupo dizimado. Sorrateiramente, alguém se aproxima por trás do protagonista. Ele sorri e de repente aparece atrás do protagonista, deixando-o em choque. Lin se vira rapidamente perguntando quem é e percebe que é um monstro, e nem notou ele se aproximando. Lin tenta atacá-lo, porém, com apenas um dedo, o monstro defende. Ele calmamente diz para o protagonista que era uma bela espada, porém um pouco frágil. O protagonista não acredita que esse monstro quebrou sua espada, a arma mais poderosa conhecida no mundo, e foi quebrada com apenas um dedo. O monstro aparece atrás dele novamente, sorrindo e perguntando para onde Lin estava olhando. Lin se vira e, de repente, é atacado. O ataque o joga brutalmente na parede. O prota, todo ferrado, começa a tossir. Ele olha para o monstro que está em pé na frente dele e pergunta se ele é o Rei Demônio. Ele pensa que é impossível um monstro ter forma humana. O monstro diz que é a personificação do medo humano e explica que ele nasceu do lado sombrio dos seres humanos e, naturalmente, tem forma humana. Lin abre o sistema e vê que a barra de saúde do monstro não diminuiu em nada. Ele fica indignado, pois bateu com toda a sua força e não causou dano algum. O sistema indica uma habilidade passiva do demônio, trava de vida permanente, e que seu poder mágico é infinito, deixando Lin incrédulo. De repente, o demônio toma uma forma sombria e notificações do sistema aparecem dizendo: aviso, extremamente perigoso. A força do inimigo é muito alta. A chance de vitória é de 0,00000017, calculando o melhor plano de fuga. Lin, deitado ali sem reação, pensa que não tem chance alguma de vencer, porém precisa se acalmar e pensar no que deve fazer. O monstro estica o braço e pega a interface do sistema, quebrando-a, deixando Lin sem entender. O monstro diz que descobriu algo incrível. Parece que apenas Lin podia ver o sistema. Ele pergunta se era isso que o estava guiando, e se foi por isso que ele conseguiu encontrar aquelas armas e acessórios únicos. O monstro sorri e diz que não sabe o que é aquela porcaria, mas agora já era. Lin, espantado, pergunta o que o monstro fez com seu sistema. O demônio aponta o dedo e diz que ele não consegue ver, mas isso não o impede de destruí-lo. Afinal, ele é invencível. Sua mão começa a se aproximar do protagonista, que pensa que irá morrer, e apesar de não ser a primeira vez,
Desta vez, está realmente assustado e não consegue pensar em como vencer esse demônio. Lin se concentra e pensa que não pode desistir, mesmo se morrer e regressar. Ele tem que trabalhar duro. Sempre haverá um jeito de contornar a situação. E ainda há esperança na humanidade. De repente, Lin abre os olhos e fica surpreso ao notar que está sendo curado. Ele pensa que essa provavelmente é a melhor técnica de cura. A energia flui em seu corpo como se não tivesse fim. Ele se espanta ao perceber que, na verdade, era o demônio quem estava lhe curando. Lin pergunta ao demônio por que ele está fazendo isso. E o demônio pergunta se ele é um retornado. O demônio diz que, baseado na familiaridade de Lin com monstros de níveis mais baixos da torre, ele conhece todas as habilidades e deficiências. É como se Lin tivesse uma habilidade de previsão. Mas se isso fosse verdade, ele não ficaria surpreso ao ver o demônio. O demônio então pergunta quantas vezes Lin retornou e afirma que, se o matasse agora, ele retornaria e faria tudo novamente, até cedo ou tarde, conseguir matá-lo. O demônio olha para Lin e diz que, pela sua expressão, parece que ele tem razão no que disse, mas Lin ainda não está calmo o suficiente. O demônio estala os dedos e diz que permitirá sua morte. Uma onda de poder começa a tomar conta do protagonista, e o demônio comenta que, como esperado de alguém que morreu e retornou 3 vezes, ele realmente tem uma bela armadura. Lin começa a ser tomado pelo poder do demônio, que diz que sua técnica de cura irá curá-lo infinitamente, de modo que Lin nunca morrerá, sendo enterrado para sempre um imortal e morto-vivo. O poder do demônio o toma por completo, estraçalhando o protagonista brutalmente. O demônio se vira, começa a caminhar e se senta calmamente em seu trono. Todos já pensaram em ser o protagonista ao menos uma vez, mas como saber quem é o verdadeiro protagonista? Essa é uma pergunta que não pode ser respondida por profetas, mas sim por historiadores. No fim, o vencedor sempre será o protagonista. Neste caso, é o Rei Demônio, o boss mais forte. Em um prédio, o jornal da televisão anuncia que, segundo relatórios, o herói Lin Xiao e sua equipe morreram. O local da morte foi o topo da Torre Mágica, a apenas um passo da vitória. A Associação de Despertados Humanos expressou condolências e convoca todas as elites humanas para continuar desafiando a torre, a fim de evitar que os monstros cheguem ao mundo humano. Caminhando na rua, uma mulher chamada Tian Tian pergunta a seu parceiro, King Feng, se logo à frente não seria a dungeon escondida de Rank S. Falando sobre as torres mágicas, a torre mágica conecta sua entrada à cidade, aparecendo aleatoriamente em cada canto da cidade e expelindo um fluxo infinito de monstros pela dungeon, que atacam a cidade. Como resultado, apenas alguns membros da elite da Associação de Despertados Humanos decidem atacar a torre mágica fora da cidade, enquanto a maioria dos membros está comprometida em encontrar e aperfeiçoar as dungeons dentro da cidade, para mantê-la segura. Os 2 parceiros começam a entrar na dungeon de Rank S. Eles finalmente entram na dungeon, e Tian Tian pergunta se os monstros dessa dungeon realmente deixarão um cone de sangue e se itens regulares podem realmente lidar com o Rei Demônio. Cone de sangue é um item simples. A regra deste item é: cada ataque deve causar uma gota de dano. King Feng, irritado, diz que o bem derrotará o mal e que a consciência dela está longe de ser suficiente. Ela se desculpa e diz que King Feng sempre foi o orgulho do céu, e ainda é muito jovem. Quando ele evoluir, se tornará melhor que Lin Xiao. Ela olha para ele com admiração e diz que sempre o apoiará. Logo à frente, eles se deparam com um monstro derrotado e alguém sentado em cima do monstro. Eles se perguntam se era um adolescente. Era o Rei Demônio, que diz ter imaginado que haveria alguns humanos mais inteligentes que pensariam em usar itens fortes contra ele, e por isso deu um passo à frente e pediu ao monstro que lhe entregasse o cone de sangue. King Feng estende a mão e pede para que o Rei Demônio entregue o item a ele. O Rei Demônio fala que este jovem nem sabe quem ele é e ainda quer roubar suas coisas. King Feng se apresenta e pergunta se já ouviu falar dele, e que o item valeria muito mais em sua mão, para lutar pela justiça do mundo. O Rei Demônio lança o item em direção a King Feng, que fica surpreso, porém se defende usando o cubo de cristal. A regra para este item, independente do nível, é a defesa absoluta limitada a uma pessoa, com um raio de 2 metros cúbicos. King Feng pensa que essa magia é muito poderosa para um humano e percebe que este pode ser o Rei Demônio. Rapidamente, o Rei Demônio pega Tian Tian pelo pescoço e diz que já sabe quem é King Feng, o gênio misterioso que promete ser o próximo Lin Xiao. Ele propõe que King Feng destrua seu cubo de cristal, e assim ele deixará os 2 saírem dali. King Feng fecha o punho e diz a Tian Tian que ela está se sacrificando pelo bem do mundo e que construirá um memorial para ela. Ele avança contra o Rei Demônio, que desvia facilmente. O Rei Demônio diz que acha interessante ele não ter hesitado em atacá-lo, sem se importar com a vida de sua admiradora,
e ainda está longe de compreender a natureza humana. King Feng diz que um herói está sempre só, que às vezes sacrifícios são necessários. O Rei Demônio, soltando Tian, diz debochando que nem todos pensam assim. Tian, com lágrimas nos olhos, diz não acreditar que seu herói possa ser tão sangue frio, pois ela é a única que o segue há muitos anos. Chorando, ela grita para que King Feng use seu cubo de cristal para escapar e a deixe ali. King Feng saca sua espada, exclamando que um herói como ele não vai fugir. Ele faz uma pose e diz que o bem derrotará o mal pelo futuro do mundo. De repente, Tian fica confusa ao ver que o Rei Demônio estava se mijando de rir do discurso. Ele retoma a seriedade e diz que, já que o jovem não vai fugir, ele não será educado. Ele começa a usar seus poderes, que deixam King Feng encurralado. De repente, o chão se abre e King Feng começa a cair. Desesperado, ele se pergunta se foi derrotado e se irá morrer. Lá de cima, o Rei Demônio acena com a mão e diz que o jovem irá tomar um gole de lava, já que está com tanta sede. Um herói justo como ele terá sua morte heróica. King Feng, ainda caindo, pensa que não pode morrer ainda. Ele finalmente chega ao fundo e implora para que o Rei Demônio o deixe sair dali. O Rei Demônio começa a se afastar do abismo, deixando Tian sozinha. Ela percebe que King Feng está morto e que a próxima será ela. De repente, ela percebe que o Rei Demônio está indo embora, ignorando-a. Ela pergunta se ele não vai matá-la. O Rei Demônio continua saindo e diz que já havia dito que, quando o cubo de cristal fosse destruído, deixaria ambos saírem dali. Ele se vira sorrindo e ressalta que, infelizmente, o amigo dela não poderá sair de lá, e diz que na próxima vez que eles se encontrarem, ele irá matá-la. Tian fica sem reação ao ouvir isso. O Rei Demônio segue indo embora e finalmente sai do portal. Ele caminha na rua, em meio a outras pessoas comuns. Algum tempo depois, na sede da Associação de Despertados Humanos, uma garota pergunta se o rapaz pretende fazer parte da associação. Outra garota toma a frente dela, encantada, e explica que os monstros estão ficando cada vez mais desenvolvidos, e há boatos de que estão indo para a cidade. Então, todos os despertados poderosos são bem-vindos a se juntar à associação, principalmente um bonito como ele. O lobo em pele de cordeiro sorri e se apresenta como King Feng, dizendo que provavelmente elas já haviam ouvido o nome dele antes. Ele ressalta que é um prazer participar da Associação de Despertados Humanos. No Salão dos 7 Anciãos, dentro da sede da associação, um dos anciãos diz que agora restam apenas 6 dos 7 anciãos. Ele continua dizendo que, inesperadamente, o ancião mais velho, Lin Xiao, como retornado, tem a capacidade de retroceder no tempo, e mesmo assim falhou ao desafiar a Torre Mágica. O homem no centro do salão explica que, enquanto o Rei Demônio estiver na torre, ele desfrutará das bênçãos do bloqueio de saúde incondicional e das regras do poder mágico infinito da torre. Ele afirma que os seres humanos fortes não podem continuar morrendo, é hora de escolher outro plano. Ele esbraveja que avisou toda a humanidade que é proibido desafiar a Torre Mágica, e todos estão procurando itens para selá-la. Ele alega que se os monstros não chegarem mais às cidades humanas, a partir das cidades subterrâneas, as cidades humanas podem permanecer seguras para sempre. De repente, alguém diz que convocou um escolhido de outra dimensão, chamado Viajante, e que ele vem de um lugar chamado Terra. A mulher continua dizendo que isso é um segredo do mundo exterior, e que nem ele sabe que foi convocado para salvar o mundo. A moça diz que sua alma reside agora no irmão mais novo de Lin Xiao, Lin Feng, e que ele levou uma super equipe à dungeon em busca de itens que possam selar a torre. Um dos anciões toma um gole e diz que no mês passado fez uma adivinhação para Lin Feng, mostrando que em breve ele encontrará os itens que procura. O velho sorri, afirmando que a Torre Mágica será selada em breve. Saindo do salão, uma garota está animada com a notícia de que a torre será selada. Ela acha isso maravilhoso. O velho se vira para ela e pergunta se já pensou que o Rei Demônio pode estar na cidade humana quando a torre for selada e que isso seria inútil. Suando, a moça pergunta o que podem fazer quanto a isso. Do nada, o velho dá um tapa na bunda da moça, que se assusta. O velho sai rindo, dizendo que foi uma piada, pois seria impossível o Rei Demônio sair da torre. Ele ressalta que, além disso, mesmo que ele saia sem as bênçãos da torre, o Rei Demônio estaria com a força de um humano de nível forte, e assim que descoberto, seria morto por uma legião de humanos. O velho começa a gritar, dizendo que o Rei Demônio está preso na Torre Mágica até o fim dos tempos, pois, se sair de lá, seria facilmente morto, e quando Lin Feng encontrar os itens para selar a torre, a humanidade prevalecerá. O velho fica falando sozinho no corredor, enquanto a moça discretamente começa a sair. O velho decide retornar ao seu quarto e, ao abrir a porta, fica surpreso. Ele vê o protagonista sentado e pergunta quem ele é e o que faz ali.
O protagonista olha para ele e se apresenta, dizendo que é o novo despertado que se juntou à associação. O velho fecha a porta e diz que não esperava por ele, mas que já ouviu falar de seu nome, King Feng, o gênio oculto. O protagonista se levanta e diz que seria uma honra ajudar a erradicar o rei demônio. O ancião pede para ele se sentar, dizendo que não precisa de formalidades. O lobo em pele de cordeiro diz que ouviu boatos de que o velho era o único ancião que pode prever o futuro, e pede para ele fazer uma previsão, o futuro do rei demônio. O velho fecha os olhos e diz que os jovens acham que é fácil destruir o rei demônio. Se ele pudesse prever o futuro dele, então a luz da humanidade não seria Lin Xiao, e sim ele próprio, pois para fazer a profecia, ele deve tocar a pessoa em questão numa noite de lua cheia. O protagonista diz que hoje a lua cheia no céu. O velho resmunga, chamando-o de estúpido, pois, mesmo com a lua cheia, ele deve tocar na pessoa envolvida. Ele pergunta, irritado, onde pode encontrar um rei demônio para fazer a previsão. Um clima sombrio envolve o lugar, e o protagonista aproxima sua mão do ancião, que pergunta assustado, percebendo que este rapaz, na verdade, é o rei demônio. O protagonista, tocando no ancião, diz: grande profecia ativar. Ele vê que no futuro, o rei demônio será morto por um ser humano na próxima estação, quando os flocos de neve começarem a cair. O rei demônio exclama: arte de ler mentes ativar. De repente, ele começa a levantar o ancião pelo pescoço e pergunta se suas previsões são precisas. O velho, apavorado, diz que não, e que ainda pode ser útil. O rei demônio diz: então preveja se você será morto por mim esta noite. O velho fica em choque ao ouvir isso. Essa é a sua história clichê de transmigração, uma história sobre um cara do mundo moderno transmigrando para um mundo paralelo, lutando e subindo de nível até matar o rei demônio. Eu sou apenas um cara comum, morando na camada social mais pobre do planeta, até que um dia, enquanto lia minha novel, no caminho para o trabalho, sofri um acidente e morri. Assim como o prólogo de qualquer história de reencarnação, desta forma, eu reencarnei dentro daquele livro e me tornei um dos personagens, o segundo filho da família Lin, não o todo-poderoso Lin Xiao. Eu sou o inútil irmão mais novo, Lin Feng, sempre vivendo sob a sombra do meu irmão mais velho. Entretanto, tudo isso está para mudar. Lin Feng aparece dizendo a seu pai que sabe a localização do item de registros de selamento e pede uma tropa poderosa para poder recuperá-lo. Ele pensa que, como já estava familiarizado com o enredo da novela e tinha um ponto de vista onisciente, já sabia dos itens necessários para selar a torre mágica, e assim, logo obteve o mapa do item. No quartel-general da Associação de Despertados, o time de Feng estava montado. Ele pensa que, agora que Lin Xiao está morto, o verdadeiro protagonista desta história aparecerá. Está na hora de salvar este mundo e se tornar o herói. Feng diz para Lia que, com ele ali, eles irão facilmente obter o item de selamento, mas ela nem dá bola. Ele olha para ela pensando que, em sua vida passada, ele nem ousaria sonhar com alguém tão linda quanto ela. Mas nesta vida, ela é sua noiva. Ele olha para o lado e pensa que esta outra senhorita, Tiantian, é tão assustada quanto um coelho. Ele faz carinho na cabeça dela e diz que está tudo bem, que ela está segura no quartel-general. Ela agradece, e ele se afasta pensando que é confortável ser tão belo, concluindo que reencarnados realmente têm uma vida muito boa. Ele começa a caminhar e diz ao time que tem coisas para fazer, então vai indo na frente. Tiantian pergunta onde ele está indo, e ele diz que vai encontrar o grande profeta. Eles se despedem. Ele pensa que, assim que se tornar o herói que selou a torre, poderá obter o que quiser. Lia vai até a recepcionista e diz que está ali para fazer o serviço de transação. A recepcionista pergunta qual tipo, e ela responde que quer recomendar uma pessoa para entrar na associação. A recepcionista pergunta quem. Lia pega Tiantian pelo braço e diz que a pessoa é ela, ressaltando que ela é a única pessoa que viu o rei demônio e sobreviveu. A recepcionista se assusta ao ouvir isso. Tiantian pergunta se a recepcionista conhece King Feng, dizendo que ela é sua única seguidora, e explica que encontraram o rei demônio na dungeon e que ele matou o veterano King Feng, porém ela conseguiu escapar. A recepcionista acha isso estranho, pois King Feng acabou de se juntar à associação e está bem vivo. Tiantian fica sem entender nada, e a recepcionista explica que ele esteve ali um tempo atrás, quando veio visitar o grande profeta. As duas, sem acreditar, perguntam se King Feng está mesmo vivo. Enquanto isso, o rei demônio estava estrangulando o ancião e pergunta se ele adivinhou que seu fim seria nesta noite. O ancião implora por sua vida e diz que ainda pode ser útil e que o rei demônio pode perguntar o que quiser. O rei demônio, matando o velho, diz que esse papo é entediante. Ele achava que todos os humanos eram iguais a Lin Xiao, cheios de coragem e sede por justiça, mas se enganou.
Ele pensa que deve melhorar seus conhecimentos sobre os humanos, mas conclui que não tem com o que se preocupar quanto a eles, e por isso vai deixar o ancião descansar em paz. Sem hesitar, ele acaba com a vida do velho, que cai ali. O rei demônio pensa que, se retornar à torre mágica e Lin Feng conseguir o item de selamento, como diz a profecia, será aprisionado para sempre. Porém, se impedir Feng, ele pode morrer por um herói, como diz a profecia. Ele se pergunta o que deve fazer. Enquanto saía, conclui que ainda é cedo para sair da torre mágica, e agora que conseguiu o conteúdo da profecia, deve retornar. Ele olha para frente e lembra de ter visto uma porta dos fundos, e de repente alguém toca seu ombro. Era Lin Feng, perguntando quem ele era, pois nunca o havia visto ali antes. O rei demônio pensa que foi descoberto. Calmamente, ele se vira e diz que é um despertado que acabou de se juntar à associação, deixando Feng surpreso. Feng olha o emblema em sua jaqueta e diz que este emblema é de despertados de classe S. Ele pergunta ao rei demônio se quer se juntar ao seu time e diz que estão próximos de recuperar um item capaz de selar a torre mágica. O rei demônio pergunta sobre o item. O semi-protagonista se apresenta como Lin Feng e diz que, apesar de desconhecido, ele está prestes a se tornar um herói por todo o mundo e propõe novamente que ele entre em seu time. O rei demônio, todo animado ao perceber que era Lin Feng da profecia, sorri e aceita o convite, e fala para si mesmo: grande profeta, vamos ver se sua profecia se tornará real. Com isso, eles começam a caminhar e Feng diz que aquele jovem tem muita sorte de ter um líder como ele, e pede para ele ser obediente, e não o tratará mal no futuro. Ele ressalta que até salvou uma bela garota em sua última missão, a única que conseguiu sair com vida depois de se encontrar com o rei demônio. O rei demônio, disfarçado de King Feng, apenas observa no fundo. De repente, ele se vira e pergunta de forma cínica como alguém viu o rei demônio, e continua vivo. Lin Feng, rindo, responde que seu nome é Tian Tian e que ela é um dos membros da equipe, e logo ele poderá vê-la. Ao ouvir isso, o rei demônio começa a se afastar. Feng se vira e pergunta onde ele está indo. O rei demônio olha para ele sorrindo e diz que de repente se lembrou que uma porca de sua cidade natal estava prestes a parir e precisava voltar com os cuidados do parto. Feng, confuso, fica se perguntando o que diabos este novato está falando. Inesperadamente, Tian Tian avista os dois caminhando e chama seu capitão, toda feliz e acenando. Ele alegremente responde o aceno, se aproxima do rei demônio e sussurra para ele que ele poder não saber, mas estar rodeado de belas garotas pode ser cansativo. Tian Tian não consegue acreditar ao ver King Feng. Ela se aproxima e pergunta realmente a ele. O rei demônio, em apuros, pensa que este é o pior cenário possível. Ele se vira calmamente e cumprimenta Tian Tian. Subitamente, ela corre até ele e o abraça, dizendo que é incrível que ele tenha conseguido escapar do rei demônio. Lin Feng começa a suar frio e se pergunta se este é realmente King Feng, pois na novela original ele estava morto. Tian Tian, com os olhos brilhando, diz que ela esteve preocupada com ele e achava que não o veria novamente. O rei demônio fica em silêncio e pensa que esta garota deve saber que ele é o rei demônio disfarçado de King Feng. Porém ela, toda iludida, diz que está muito agradecida por tê-la salvo dos demônios da última vez, que o retribuirá por isso. Ela ressalta que, a partir de hoje, continuará sendo sua admiradora, pois o admira e sempre paga suas dívidas. O rei demônio, sorrindo, pensa que ela admira o rei demônio e quer pagar pela gentileza, e acha isso interessante. Ele diz que entendeu e que irá tratá-la bem. Feng, irritado, pergunta que papo é esse de seguidora, pois ela faz parte de sua equipe. Lia, ao fundo, diz que escutou muito sobre King Feng e está encantada em conhecê-lo. Feng, ainda mais irritado, diz que ela pertence a ele. Lia o ignora e pergunta ao lobo em pele de cordeiro como é a aparência do rei demônio, já que ele e Tian Tian o viram pessoalmente. Tian Tian responde com ênfase que ele é feroz e assustador, enquanto o prota aponta que ele apenas parece uma pessoa má. Os três caem na risada juntos, enquanto Lin Feng, puto da vida, pensa que esse novato está ficando cada vez mais irritante. Ele se lembra que na novel original, King Feng foi morto pelo rei demônio logo no começo, e apenas Tian Tian teria sobrevivido. Ele se pergunta se suas ações estão causando um efeito borboleta e conclui que tem que perguntar ao grande profeta sobre este rapaz. De repente alguém grita que tem mais notícias, deixando Feng em alerta. Era a recepcionista correndo e gritando que era sobre o grande profeta. Feng pergunta o que houve com ele. A moça diz que o mataram, mas uma hora atrás ele estava vivo. Ela pede para eles selarem a associação e investigar todos que estiveram em contato com ele. Todos ficam chocados ao saber, e Feng diz que as únicas pessoas que o viram foram o prota completa, dizendo que foi apenas o capitão Lin Feng e ele. Feng, furioso, grita que ele nem sequer o viu hoje, e assim que chegou ali,
viu-o na frente da porta, agindo de forma suspeita. De repente, ele percebe e aponta o dedo para o rei demônio, gritando que foi ele quem matou o grande profeta e sabia que tinha algo errado com ele desde o início. Lia segura seu braço, pedindo para que ele se acalme, e Feng lhe dá um tapa, chamando-a de idiota. Ele diz que todos ali foram enganados por ele, e aquele não é King Feng. Ele parte para cima, dizendo que aquele novato poderia enganar a todos menos a ele. O rei demônio sorri e desvia do soco. Lin Feng passa reto enquanto o rei demônio pensa que aquele trouxa nem se compara a Lin Xiao. O rei demônio o ataca, e Feng cai no chão gritando de dor. O prota aproxima seu pé da cabeça de Feng, e a força contra o chão. Enquanto assistiam à luta, Lia fica assustada enquanto Tian Tian fica encantada com toda a força de seu mestre. O prota, pisando na cabeça de Lin Feng, diz que isso deve acalmá-lo. Com um olhar confuso, ele pensa que é estranho este moleque estar confiante de que ele realmente não é King Feng. Ele diz que já ouviu falar de Feng, um lixo sem valor e sem talento, e comenta que gostava mais de seu irmão mais velho, Lin Xiao. Lin Feng, sendo amassado, pergunta quem aquele verme chamou de lixo. Lia se aproxima da briga e tenta acalmar o prota, dizendo que Feng não fez de propósito, que ele costumava ser uma pessoa boa e honesta, mas ultimamente se tornou impulsivo, e pede para não o machucar. Enquanto isso, Feng no chão diz que tem uma pergunta. De repente, ele se levanta tentando acertar o prota e perguntando quem ele tinha chamado de lixo. O rei demônio olha para sua mão e, vendo sua arma, pergunta como um lixo igual a Feng possui uma arma de classe S. Ele pensa que, mesmo que um despertado comum de classe S não seja páreo para ele no mano a mano, não se lembra do nome de Lin Feng na lista Gênios da Humanidade. Do nada, um homem chega pedindo para eles pararem. Ele solta um poder através de sua voz que se espalha pelo local. Feng percebe que sua magia desapareceu, e o rei demônio pensa que isto é um poder baseado nas regras. Este homem é o presidente da Associação de Despertados, e seu poder é fazer desaparecer todo o poder sobrenatural dentro do seu domínio. Irritado, ele diz que cada membro da associação é valioso na luta contra os demônios, e pergunta como eles se atrevem a lutar entre si. O rei demônio olha para ele e pensa que ter o presidente da associação ali não é bom, pois ele está fora da torre mágica, e por isso não tem habilidades como vitalidade infinita, mana ilimitada e ignorar todas as regras. Ele conclui que isto é perigoso e deve ser mais cauteloso. Ele se curva ao presidente e diz que sente muito por causar problemas, que é sua culpa, e promete que isso não vai se repetir. Enquanto ele se curvava, Feng grita pelo ancião. Ele se aproxima bravo, apontando para o rei demônio, e diz que o presidente não parou a luta enquanto ele estava apanhando e interferiu quando iria atacá-lo. Ele pergunta se o presidente está do lado dele. O rei demônio pensa como é possível esta pessoa ser o gênio que conseguiu obter uma arma de classe S e o mapa de um objeto divino, pois ele não tem cérebro, e muito menos caráter para isso. O diretor pede para Feng parar de falar bobagens, e nunca esteve do lado de nenhum dos dois, e ressalta que tudo que faz é pelo futuro da humanidade. Enquanto Feng aponta o dedo para ele perguntando se o diretor acha mesmo que ele acredita em suas bobagens. Feng começa a sair muito irritado, dizendo que todos ali estão o olhando com desprezo e não tem ideia de seu valor. E ressalta que logo ele terá o item de selamento e irá selar a torre, mostrando a todos quem é o verdadeiro escolhido que salvará o mundo. O diretor suspira e toca o ombro do prota. Ele diz, sorrindo, que o admira não apenas por sua força, mas também por ser calmo e educado. O lobo em pele de cordeiro, sorrindo, agradece ao diretor e se pergunta por que diabos todos os humanos o amam. O diretor avisa que já investigou a morte do grande profeta e há traços de poder demoníaco na cena do crime, podendo ser um monstro que escapou da masmorra e matou o grande profeta. Entretanto, para um veredito final, precisa de uma investigação mais a fundo. O diretor, segurando o ombro do rei demônio, alerta que a busca pelo item divino é iminente e ele deve ir com Lin Feng, pois os dois carregam o futuro da humanidade. O rei demônio sorri e diz que concorda e pensa que, ironicamente, ele está levando o futuro da humanidade bem na direção oposta. O diretor começa a sair e pede para que eles continuem trabalhando duro, pois a humanidade estará nas mãos de jovens como eles. Lia olha para o prota, preocupada, e diz que vai ver Feng, pois ele tem estado bem irritado ultimamente. Ao tentar se afastar, o rei demônio a segura pelo braço e pede para esperar. Ele olha para Lia e cautelosamente pergunta a ela se o Lin Feng que ele acabou de humilhar mudou sua personalidade recentemente e está diferente. E também pergunta se ela sabe o que houve. O rei demônio se pergunta se Lia irá desconfiar dele depois dessa pergunta repentina. Lia fica confusa, e o protagonista, percebendo,
se desculpa pela pergunta e ressalta que está preocupado com Feng. Ele ainda se desculpa novamente por ser impulsivo e humilhar o jovem rapaz. Lia diz que está tudo bem, se esse é o caso. Ela pensa que este King Feng é um cara legal e realmente preocupado com Feng. Ela diz que, na realidade, Lin Feng costumava ser um lixo e covarde, mas da noite para o dia, ao acordar, sua personalidade mudou. Ela comenta que ele até falou coisas estranhas sobre livros, transmigração, códigos de trapaça e mundo paralelo. Ela achou que ele estava apenas sonolento, mas isso persistiu e ele se tornou uma pessoa completamente diferente. Não só se tornou extraordinário e ousado, como também obteve a localização de itens e armas de primeira classe, até mapa de itens divinos. Era como se ele tivesse o poder de falar e realizar qualquer coisa. Então, mesmo sua força sendo extremamente nula, por usar armas poderosas, conseguiu se tornar um caçador de classe S. Lia continua explicando que os anciões de suas famílias disseram que Feng recebeu a iluminação. Ela o questionou sobre ter despertado alguma habilidade, porém ele se nega a dar uma resposta. O rei demônio fica intrigado ao ouvir tudo isso. Ele conclui que não é tão simples assim, pois Feng estava muito confiante de que ele não era mesmo King Feng, mas não disse o motivo. Ao pensar nisso, ele se pergunta por que Lin Feng se nega a dizer o que tem que ser dito, até mesmo para sua família e sua noiva. O rei demônio então conclui que aquele também não era o verdadeiro Lin Feng, e por isso não pode dizer nada a ninguém. De repente, um som estrondoso ocorre, assustando a todos. Lia pergunta que barulho é esse. Um dos membros da associação diz que um demônio de classe A saiu da masmorra e entrou na cidade. Outro membro pergunta se ninguém o impediu, e o primeiro membro explica que o Sr. Lin Feng está defendendo. Um demônio de classe A, chamado Cadáver Canino, parte furiosamente para cima de Feng, que segura sua espada de classe S, chamada Chamas Furiosas da Espada Voadora Congelante. Ele grita como aquele monstro se atreveu, e o ataca com sua espada, ferindo brutalmente o cachorro do diabo. Feng saca outra espada de classe S, chamada Espada da Estrela Meteórica, e grita que é o herói que irá proteger a humanidade, e pede para todos ali prestarem atenção nele. Ele continua seu ataque, cortando tudo o que vê pela frente, quebrando o chão ao seu redor. As pessoas ficam impressionadas e comemoram vendo tudo isso, e começam a gritar o nome de Lin Feng. A recepcionista da associação pensa que este jovem é realmente incrível. O rei demônio, assistindo calmamente, se lembra que o cadáver canino foi um animal caçado na cidade e morto pelos humanos. E, depois de morrer, seu ressentimento se agarrou à torre mágica e se condensou em um demônio de classe A. É uma espécie bem rara, mas pelo visto a maioria dos humanos já está acostumada com ele. Enquanto isso, Feng continua fatiando o monstro com sua espada. O cadáver canino cai morto no chão, e os humanos comemoram o feito de Feng. O rei demônio, vendo isso, se lembra que, quando este demônio recebe muitos ataques, ele se finge de morto e então volta ainda mais forte, um monstro de classe S. Após derrotar o monstro, Feng guarda sua espada com todo estilo, enquanto as pessoas gritam seu nome, dizendo que o amam. Lia e Tian Tian ficam felizes ao ver que Feng conseguiu, enquanto o rei demônio só olha sabendo o que vem por aí. Lin Feng, todo orgulhoso, pensa que a única coisa que fez foi domesticar um cachorrinho de classe A, e assim que selar a torre mágica, seu nome será reconhecido em todo o mundo. De repente, ele sente o chão tremer e arregala os olhos. O cadáver canino abre seus olhos, se levanta e parte para cima de Feng, mas dessa vez como um demônio de classe SS. Lin Feng olha para trás e se pergunta como isso é possível. O monstro furiosamente ataca, cuspindo fogo. Feng fica em choque e tenta se proteger, gritando ao ver que vai morrer ali. O poder do cachorro passa destruindo tudo. Lia pensa que vão morrer e parte para salvar seu noivo, enquanto o rei demônio pula para ajudar. Ele passa pelo demônio e pensa que Lin Feng não pode morrer ainda, pois ele deve encontrar o objeto divino e só depois matá-lo e destruir o objeto. Ele ataca com seu poder, acertando na cabeça do cachorro. Lia e Feng se viram e ficam espantados ao ver o que estava acontecendo. O rei demônio se vira e uma aura sinistra toma conta do lugar. Ele pergunta se o demônio não está reconhecendo seu mestre. O cachorro sente sua aura e deita-se, tremendo todo na frente dele. O rei demônio estende sua mão com magia e ordena: desapareça. O cachorro começa a correr desesperadamente e foge, passando por todos ali. As pessoas se perguntam o que aconteceu e por que aquela besta ficou assustada e fugiu de King Feng. Um homem pergunta por que aquela besta ficou tão forte de repente. E o outro responde, questionando se foi a besta que ficou mais forte ou Lin Feng que ficou mais fraco. Lia carrega Feng todo quebrado e pensa que King Feng deve ser muito forte para assustar aquela besta. Ela olha para ele e o agradece, perguntando como ele venceu tão facilmente.
O protagonista apenas sorri e diz que talvez aquele demônio parecesse forte por fora, mas era fraco por dentro. Na verdade, ele pensa que tanto faz, o importante era salvar Feng, que agora deve estar também agradecido. Feng olha seriamente para ele, o agarra pelo colarinho e grita que King Feng usou algum truque especial para assustar aquele cachorro, e pergunta se ele já sabia que ela ficaria mais forte de repente e não o disse só para poder humilhá-lo. Ele fica furioso e grita se ele está feliz agora, perguntando se ele está gostando da sensação de todos o admirando. O protagonista permanece sereno, enquanto Feng grita repetidamente que é tudo culpa dele. Lin diz que ele é um canalha, pois ficou assistindo ele apanhar na frente de todo mundo, e continuou lá de braços cruzados. O rei demônio ouve tudo em silêncio, e pensa que nem todos os humanos merecem ser salvos. Lia vai até eles até que de repente o protagonista pega em seu braço e o torce, fazendo Feng gritar de dor. Ele diz que não havia nenhum truque especial, era apenas um demônio normal de classe A, e ressalta que Feng é o único incapaz, que falhou em brincar de herói e está inventando desculpas para evitar o constrangimento, e não vai fazer parte desse teatrinho barato. Feng fica irritado ao ouvir isso. Lá atrás, a recepcionista pergunta por que Feng está tão irritado e ainda está culpando quem o salvou. O gordinho diz que esse Lin Feng culpa os outros sem motivos e sem evidências. Tian Tian comenta que pelo que viu, ele falhou e quer recuperar seu orgulho. A recepcionista relembra que o grande profeta também está morto, e apenas Lin Feng e King Feng estavam no local do crime, e pergunta aos dois quem eles pensam que cometeu o crime. Tian Tian diz que percebeu que, do nada, Lin Feng ficou muito forte, e questiona se ele está usando algum tipo de arte proibida. Enquanto isso, Feng continua furioso com toda a situação. Ele pensa que todos são estúpidos e nem sequer conseguem ver através do disfarce desse cara. Subitamente, o rei demônio solta o braço dele. Ele fica confuso, e o protagonista estende sua mão dizendo que está tudo bem, foi apenas um mal-entendido. Lin fica possesso de raiva com essa atitude, pensando que esse cara está bancando o inocente e está se aproveitando da situação. Os dois apertam as mãos e se encaram frente a frente. Feng diz que perdeu a compostura por ter sido atingido pelo cão e pede perdão pela falta de educação e por ter sido salvo. Com um sorriso amarelo, ele pede para King Feng tomar conta dele no futuro. O King Feng falso diz que não há motivos para ser tão formal e que ele quem deveria estar agradecendo. O rei demônio, com uma expressão sinistra, se aproxima de Feng e diz: "Graças a você, não sou mais o único suspeito, já que fui eu quem matou o grande profeta." Feng fica em choque ao ouvir e prepara para dar um soco enquanto o protagonista levanta os braços. De repente, Lia aparece segurando o braço de Feng e perguntando o que ele está fazendo na frente de todos e por que ele está perseguindo King Feng. Ele se vira, irritado, e puxa o braço de volta, dizendo que está tudo bem. Ele olha para o protagonista e se pergunta quem é esse cara e qual é seu objetivo. Ele se lembra de que não há nenhuma menção de alguém tão forte agindo como King Feng na novela. Seria impossível que a história original da novela esteja errada. O rei demônio vê toda a ira de Lin Feng na sua frente e pensa que só queria roubar o item de selamento desse trouxa. Mas se ele se tornar um obstáculo, vai matá-lo sem piedade. Afinal, se o item for destruído, a humanidade inteira irá sucumbir mais cedo ou mais tarde, e aqueles que são irritantes devem morrer. No outro dia, em uma cafeteria, um café é servido. O Prota e Lia estão sentados à mesa. Lia agradece a ele por ter salvo sua vida ontem, e ele diz que não foi nada, pensando que nem se lembrava disso. Lia diz que logo o time irá obter o item de selamento, e comenta que Feng nunca deixou que outras pessoas olhassem o mapa que contém a localização do item divino, mas ele disse que era no sul. Ela, preocupada, diz que a jornada será longa e espera que ele e Lin Feng possam se dar bem, e pede para ele ignorar o comportamento de Feng. Ela ressalta que o conhece desde que eram jovens, e que, na verdade, ele é uma boa pessoa. O rei demônio diz que entende e pensa que, infelizmente, ele não é mais ele. Ironicamente, uma alma suja de um mundo paralelo tomou o corpo de um humano inocente deste mundo, aproveitando-se de um amor que não pertence a ele e se dizendo que se tornará um herói que irá proteger este mundo. O rei demônio pega a xícara e, ao dar um gole no café, cospe tudo, deixando Lia confusa. Ele começa a se limpar e pensa que aquela bebida é horrível e que humanos têm gostos esquisitos. Ainda se limpando, ele pergunta a Lia se ela já pensou que seu noivo talvez esteja doente, e talvez por isso ele tenha mudado tão de repente. Ele sorri e pergunta se ela quer que Feng volte a ser como antes. Ele explica que no sul, há um item que pode ser obtido simultaneamente com a missão deles. Lia se levanta, animada, perguntando se era verdade, se ele pode mesmo fazer Feng voltar a ser como antes. O rei demônio, sorrindo, diz que é claro que pode. Em outro lugar,
Lin Feng estava caminhando pela rua, pensando que este enredo atual é apenas o prólogo e que a novela de verdade ainda nem começou. No entanto, ele se lembra que no prólogo original, King Feng não voltou com vida. Ele se pergunta como o grande profeta pode ter morrido antes do começo da novela. Feng para pensar e se lembra que quando viu aquele cara pela primeira vez, ele estava agindo de modo suspeito, parecendo estar fugindo. Mas depois que disse a ele sobre o time de selamento, ele de repente aceitou se juntar. Feng começa a pensar que sua reencarnação e aparição causaram um desvio do enredo original da novela e acha que aquele jovem deveria sair daquele lugar e desaparecer sem interrupção. Provavelmente é por isso que a história original não registrou uma pessoa sem importância que fingia ser King Feng por algum tempo. Ele se lembra de uma parte da novela que dizia: naquela época, o culpado de matar o grande profeta nunca foi encontrado, e pensa que realmente interferiu na novela ao reencarnar, e que devido à sua transmigração, uma pessoa que deveria sumir acabou se juntando à importante missão de encontrar o item de selamento. Feng se pergunta se isso irá mudar o final original da história. Ainda caminhando, Lin Feng põe as mãos à cabeça, pensando que ele era apenas um lixo em sua vida passada e iria mudar seu destino e se tornar o protagonista após reencarnar neste mundo, mas não pensou que isso daria tantos problemas. De repente, ele nota algo. Ele vê sua noiva dentro da cafeteria e, ao olhar melhor, percebe que ela está junto com King Feng e se pergunta o que estão fazendo ali. Lin range seus dentes de raiva, porém se acalma, pensando que o enredo nunca irá mudar e que ele é o único neste mundo com um ponto de vista onipotente e irá obter tudo o que quiser. Afinal, ele é o escolhido. No outro dia, o time de selamento está reunido na Associação de Despertados, e o diretor diz que é absolutamente necessário para a humanidade que eles consigam obter o item de selamento da Torre Mágica, e Feng irá liderar o time. O diretor pede para eles irem imediatamente. Feng começa a sair. Ele olha para o Rei Demônio e pensa: apenas me aguarde. Eles partem para a missão e logo se deparam com demônios, que começam a ir em direção ao grupo. Mais e mais monstros continuam a vir. O prota usa seus poderes para atacar, enquanto Feng usa sua espada. O time, completamente unido, luta incansavelmente contra os demônios. Feng comenta que os demônios não são fortes sozinhos, mas em horda, eles são difíceis de enfrentar. O Rei Demônio pensa que deve estar com algum problema mental por estar ali ajudando humanos a matar demônios. De repente, ele nota algo. Alguém do time aparece gritando, saca a espada e usa a habilidade Elemento Veneno. Ele crava sua espada no chão, que emana um poder por toda parte. O poder começa a atingir os demônios, e uma imensa onda de choque se espalha por todo o lugar, dizimando todos os monstros. Quando a poeira abaixa, vemos o homem com sua espada cravada no chão. O nome dele é Liu. Ele suspira e guarda sua espada. O prota olha para ele e pensa que esse garoto não é nada mau. Tian, admirada, diz que o que ele fez foi incrível. Liu fica sem graça e comenta que não é bom lutando mano a mano, mas é eficaz contra hordas. Ele ressalta que só pode ser útil em momentos como este. E Feng, olhando para ele, pensa que estava certo. Ele se vira para o time e diz que tem algo para contar a todos. Feng explica que o artefato está logo à frente, mas o terreno é difícil, e ninguém tem ideia dos monstros que podem encontrar, sendo muito arriscado. Além disso, eles lutaram sem parar pelos últimos dias. Ele sugere que todos voltem à cidade para descansar, enquanto ele irá explorar adiante primeiro. O Rei Demônio apenas escuta e fica em silêncio. O grupo todo fica preocupado. Liu diz que não é uma boa ideia, e Lia afirma que ele não pode ir sozinho, pois pode ser muito perigoso. Lin Feng argumenta dizendo que, como líder do grupo, é sua responsabilidade, e encontrar o caminho mais seguro é seu dever. Ele começa a sair, afirmando que já tomou sua decisão, enquanto o grupo tenta convencê-lo a ficar. O prota assiste a tudo em silêncio. Liu começa a chorar, dizendo que seu líder é uma pessoa boa, enquanto o Rei Demônio acha isso patético. Feng sorri e pensa que Liu foi, de fato, muito efetivo. Ele continua caminhando e pensa que Liu é uma estrela em ascensão, nascido no lar dos demônios e temperado nas cavernas profundas de veneno, e logo será um rank SS. No entanto, sua relação com ele será uma cooperação de curto prazo. Feng se lembra de que no roteiro original, Liu era o braço direito do protagonista, e sua lealdade o tornou uma parte importante no caminho do prota para o sucesso. Isso aconteceu porque, na novel original, para purificar a toxina em seu corpo, o prota usou vários ingredientes raros para preparar uma poção de purificação classe S, e desde então, Liu sacrificaria sua vida por ele, se necessário. Porém, agora, antes da história começar, Feng pretende dominá-lo antes que o verdadeiro protagonista apareça, e não apenas pretende pegar o artefato, mas também se tornar o protagonista, o novo herói deste mundo.
Ele olha para trás e pede ao grupo que espere por ele na cidade. E quando ele voltar, todos irão juntos. Ele se despede do time e pensa que poucas pessoas sabem onde encontrar os ingredientes da poção de purificação. E felizmente, ele se lembra claramente da localização na novela original. Com isso, Liu logo se tornará seu fiel subordinado. O Rei Demônio apenas observa Feng se afastando. Ele pensa que, embora não saiba muito sobre a natureza humana, sente que Lin Feng não é do tipo altruísta. De repente, Lia comenta que ouviu falar de uma casa de leilões clandestina não muito longe dali, e que vai dar uma olhada. Ela diz que encontrará os outros na cidade em alguns dias. Tian gosta da ideia e decide ir com ela. Lia começa a sair e olha para o prota. Ela pensa que se for verdade que a alma de Lin Feng foi devorada por um demônio e por isso ele mudou de repente, então ela deve conseguir o item capaz de limpar almas no leilão e trazer o verdadeiro Lin Feng de volta. Lia e Tian partem juntas. O cara da bazuca, chamado Gao, diz que, agora que restam apenas os três, eles deveriam ir à cidade para descansar. De repente, o prota pede para esperar, deixando Gao surpreso. O grandalhão pergunta ao protagonista se ele tem algum problema em voltar ou se está insatisfeito com a decisão de Lin Feng. Ele se lembra que Feng está zangado com este tal King Feng, então ele não deve ser boa coisa. O falso King Feng diz que está profundamente comovido com a decisão do líder Feng de explorar adiante sozinho, mas que está preocupado com ele. Ele pergunta a Gao por que não seguem Feng secretamente, para garantir que ele não corra perigo e poder ajudá-lo caso necessário. O grandalhão fica empolgado com a ideia e concorda, ressaltando que também está preocupado com seu mestre, e Liu, animado, diz que o prota também é uma boa pessoa. Lia e Tian, que estavam saindo, conseguem ouvir toda a conversa, e Lia pensa que King Feng está realmente preocupado com seu noivo, e que lá no fundo, ele é uma boa pessoa. O prota, sorrindo, diz que tudo o que faz é pelo bem da humanidade. Entretanto, ele está pensando que agora irá descobrir o verdadeiro objetivo de Feng. Algum tempo depois, Feng chega à dungeon de classe S, chamada Tabuleiro de Xadrez Diabólico. Ele se lembra que, segundo a novel original, um ingrediente chamado Cristal da Purificação está em algum lugar do tabuleiro, mas ele não se recorda em qual peça. De repente, ele fica em choque, começa a suar frio e se pergunta o que é essa sensação de medo. Ao olhar para trás, percebe que o rei começa a se mexer e corre ao perceber que está se movendo em direção a ele. O rei se aproxima de Feng e começa a liberar seu espírito. Lin não acredita no que está vendo. O espírito do rei começa a aproximar sua mão de Feng, que saca sua espada e se defende. Feng pensa que não vai aguentar muito. O rei bate no chão, mas Feng consegue sair antes de ser atingido. Outra peça percebe que ele está vulnerável e o ataca pelas costas. Ainda no ar, Feng percebe que outro espírito está prestes a atacá-lo e ligeiramente consegue fugir. Ao olhar, percebe que essa peça é um peão. De repente, ele ouve algo e, ao se virar, vê o espírito do cavalo. Ele saca suas espadas e diz que irá acabar com o cavalo com sua espada cortadora de cavalo classe S. Ele ataca, mas o cavalo consegue quebrar sua espada, segurando-a com a boca. Feng fica incrédulo ao ver isso. Incontáveis espíritos vingativos, que morreram no tabuleiro de xadrez, têm suas almas devoradas pelas peças. Elas estão confinadas neste lugar para sempre, e o ciclo continua. A cada batalha, essas peças de xadrez devoram incontáveis caçadores de almas vingativas após suas mortes trágicas. E são muito mais fortes que classe S. Feng percebe que está em apuros e começa a usar um poder. De repente, asas aparecem em suas costas, ele salta e paira no ar. Feng começa a sacar sua espada, até que de repente nota que a rainha está prestes a atacá-lo. Ele fica em choque e quando pensa em fazer algo, a rainha acerta um tapa brutal que o joga ao chão, quebrando tudo onde ele cai. Feng fica caído e logo percebe algo se aproximando. O rei aparece em cima dele, o deixando assustado. O rei e a rainha se aproximam de Lin Feng. Ele vê isso e pensa que é seu fim. O rei começa a estender o braço, que se aproxima cada vez mais. Feng tapa os olhos, incrédulo que vai morrer ali. De repente, uma mão aparece segurando a cabeça do rei e, com um único golpe, o prota estraçalha o rei. Feng continua deitado no chão enquanto os pedaços do rei voam por toda parte, até que ele nota que foi salvo e se pergunta quem seria. Ele pensa que, quem quer que seja, se move muito rápido. Feng olha ao redor e não acredita que, em milésimos de segundo, todas as peças foram destruídas. Ele tenta ver quem está fazendo isso, até que, de repente, Gao e Liu aparecem, deixando-o surpreso. Gao corre para ajudá-lo, perguntando se ele está bem. E Feng, irritado, pergunta por que eles estão ali.
O grandalhão explica que Ting Feng estava preocupado com ele. Então resolveram segui-lo para ajudar caso ele estivesse em perigo. Liu confirma tudo e ainda questiona Feng por ter desafiado uma dungeon de classe S sozinho, ressaltando que ele teve sorte que Ting Feng teve a ideia de segui-lo. Feng fica sem reação ao ouvir isso. Ele não consegue acreditar que Ting Feng foi a pessoa que destruiu tudo ali. O prota, no meio dos destroços, apenas alonga seu punho tranquilamente. De repente, almas começam a surgir, deixando-o surpreso. Uma das almas se aproxima e oferece um cristal ao prota, que se pergunta se todas essas almas são dos caçadores que foram mortos no tabuleiro. Ele pega o cristal e entende que as almas ali estão agradecendo por tê-las libertado, mesmo sabendo que ele é o Rei Demônio. Esse cristal que ele recebeu é um material raro, chamado Cristal de Purificação. Lin Feng observa a cena e pensa que está ferrado, pois o cristal de purificação caiu nas mãos de King Feng. O prota olha para ele com um olhar sério. Todos ali olham para o protagonista com o cristal na mão, e ele percebe, pelo olhar de Feng, que este queria o item. Ele começa a caminhar em direção a Feng, e diz que é uma pena, pois agora o cristal é dele. O Rei Demônio pensa que, embora não saiba o objetivo de Feng, deve ser um bom item. Gao, animado, diz que eles têm sorte por ter King Feng por perto e que agora devem trabalhar juntos como um time, enquanto Lin Feng fica possesso de raiva, pois não pode lutar com Ting Feng pelo cristal na frente de tantas pessoas, e se tivesse um pouco mais de tempo, teria conseguido derrotar o rei. Do nada, Feng grita que não precisam se preocupar com ele, deixando Gao e Lin assustados. Feng começa a correr para longe deles e grita que é melhor eles voltarem, pois ele vai explorar o lugar sozinho. Gao e Liu gritam para ele voltar. Feng pensa que mesmo sem o cristal de purificação, consegue fazer uma poção de purificação semifinalizada. Embora o efeito não seja tão bom, deve ser o suficiente. O prota apenas fica em silêncio, observando a cena. Ele pensa que quanto mais Feng tenta esconder, mais fica nítido que tem segundas intenções. E ele irá descobrir o que exatamente Feng está planejando. Pouco tempo depois, na dungeon de classe S, lago de esqueletos ressecados, Feng chega e encontra o prota em cima de um crânio gigante segurando um item. O prota, segurando um material raro chamado Pílula das Três Chamas, sorri e diz "Oi", perguntando como Lin Feng está. Feng, irritado, não acredita que o prota já tenha chegado ali e pega o item. Ele se vira e começa a ir embora. Logo depois, Feng fica revoltado ao encontrar o prota novamente. Ele havia acabado de finalizar a dungeon de classe A, Penhascos de Ossos, e ganha o item Incrustação do Osso de Dragão, e isso se repetiu na dungeon de classe S, Abismo do Vento Sussurrante, onde o prota conseguiu o item Água Inigualável. Feng começa a ficar maluco de raiva. A noite chega, e Feng está gritando de raiva, pois não conseguiu obter nenhum dos materiais raros, e nem pode reclamar sobre isso. Atrás dele, Gao tenta explicar que Ting Feng está apenas preocupado com ele. Feng apenas observa a cena, segurando todos os seus itens. Ele pensa que é estranho Lin estar tentando se livrar deles para obter os itens, pois, apesar de raros e valiosos, Feng não parece ser alguém sem dinheiro. Então por que ele precisaria desses itens? Liu se aproxima do prota, pedindo ajuda para persuadir Feng, até que, de repente, nota que os itens na mão do protagonista são os que ele esteve buscando desesperadamente por anos. Ele fica empolgado e pede, por favor, para dar uma olhada nesses itens, deixando o Rei Demônio confuso. O prota começa a manipular os itens e exclama, refinar, e logo os itens começam a ser refinados. Depois ele diz, combinar, e uma poção de purificação classe S é formada. O prota a segura em sua mão, e Liu pergunta se aquilo é realmente a lendária poção de purificação classe S. Ele comenta que pediu a vários alquimistas de classe alta, mas nenhum foi capaz de fazê-la. O Rei Demônio pergunta se Liu precisava mesmo da poção, e de repente joga para ele, dizendo que não precisa dela. Liu começa a suar frio e pergunta, gaguejando, se aquilo era realmente sério. Espantado, ele grita, perguntando se King Feng vai dar a poção assim, tão simplesmente. Liu pensa que, com isso, será capaz de purificar completamente o veneno que se acumulou em seu corpo durante todos esses anos. De repente, o prota nota algo, e do nada Liu abraça sua perna, chorando e dizendo que King Feng é uma boa pessoa, e que a partir de agora, será seu seguidor mais fiel. O Rei Demônio grita para Liu parar com isso, ressaltando que é apenas uma poção de classe S. Liu fica confuso, mas continua abraçado à perna do prota, exaltando que ele nem mesmo pediu algo em troca e que definitivamente vai segui-lo. O protagonista diz que ele é nojento e tenta afastá-lo. Ele fica com raiva, pois é o Rei Demônio, e agora ganhou outro seguidor humano, o que é muito irritante. Lin Feng assiste a cena do Rei Demônio tentando afastar Liu, que está grudado em sua perna como um carrapato.
Ele fica maluco de raiva ao ver que Liu já foi dominado por King Feng. O prota se vira e nota algo. Ele vê Feng com uma expressão de quem está chateado e se pergunta por que ele estaria assim. Ele olha para sua perna e vê que Liu continua lá, grudado e chorando. E começa a se perguntar por que Feng estava reunindo os itens para a poção que Liu procurava há anos. O Rei Demônio então percebe que o plano de Lin Feng era ter Liu como seu eterno seguidor. Os dois se encaram e o protagonista continua tentando entender como Feng sabia da localização dos itens para a poção. Ele não consegue compreender como Lin tem tanta certeza de que o verdadeiro Qing Feng já está morto e pensa que terá que esperar até que Lia traga o item que restaura almas para descobrir. Lin suspira e se vira, chamando o grupo para voltar e descansar até que Lia e Tian retornem. O prota apenas o observa, enquanto ele range os dentes de raiva. Feng olha para trás e pensa que não deixará esse King Feng arruinar seus planos. Na cidade, dentro do hotel, Feng chama Gao, que se curva e pergunta como pode ajudar. Lin o olha sério e pede para Gao matar King Feng. Gao fica em choque ao ouvir isso e diz que o Sr. King Feng é uma boa pessoa e já o salvou várias vezes. Lin, com um olhar sinistro, diz para Gao apenas seguir suas ordens e relembra que Gao esteve ao seu lado desde que eram jovens, questionando se ele não é o servo em quem mais confia. Gao argumenta que o poder de King Feng é inimaginável e que ele não será páreo. Feng, sorrindo, pergunta se Gao não consegue usar uma técnica proibida para se elevar à lendária classe SSS por um curto período. Gao, desesperado, explica que tal técnica custaria todo o seu tempo de vida e relembra que sua família tem servido a de Feng por gerações e que quando eram jovens, Feng até prometeu tratá-lo como família. Lin apenas responde. E daí? Lin olha diretamente nos olhos de Gao e pergunta se a lealdade jurada por ele não tem mais valor. Além disso, Feng argumenta que ele se tornará o herói que obteve o item de selamento, carregando o futuro da humanidade. Lin questiona se Gao não deveria fazer um pequeno sacrifício pelo futuro da humanidade. Gao arregala os olhos e os fecha com angústia, dizendo que entende. Ele se curva diante de Feng e diz que está disposto a fazer esse sacrifício, mas não pelo futuro da humanidade, e sim pelo juramento que fez a ele. Feng pensa que tudo o que disse é uma grande besteira, e Gao acreditou. No jardim da cidade, o Rei Demônio estava caminhando, apenas refletindo sobre tudo. Ele para e nota algo na água da fonte. De repente, um pedaço de gelo gigante vem em sua direção, mas ele consegue pular. Ele pousa sobre o gelo e se pergunta se tem alguém tentando matá-lo. Do nada, muitos pedaços de gelo começam a sair da fonte em direção ao céu. Tudo em volta do protagonista congela. Ele fica surpreso ao ver como o lago inteiro congelou em um instante e sabe que isso deve ser obra de um especialista humano de classe SS. Os pedaços de gelo começam a se mover e todos se dirigem a ele, até caírem no chão onde o prota estava. Passos começam a ecoar sobre o gelo. Era Gao quem havia feito isso. Seus olhos estavam completamente vermelhos devido à técnica proibida de classe SS, que já estava consumindo seu tempo de vida. Gao ouve um barulho e se vira. Era o Rei Demônio, que se livrou de todo o gelo. O prota nota que tem um corte sangrando em seu rosto e fica surpreso. Ele começa a sorrir de forma sinistra e, olhando para Gao, diz que ele é o primeiro humano a conseguir feri-lo. Toda a fumaça se dissipa e eles ficam de frente um para o outro. O prota diz que, apesar de Gao ser o primeiro humano a feri-lo, ele não irá além disso. Seus pontos de vida e mana são infinitos, e Gao tirou apenas um ponto com o golpe. Gao concentra energia em sua mão e diz que o respeita, e por isso irá matá-lo com um único golpe. O Rei Demônio, ainda sangrando, sorri e diz que tudo bem. Ele quer ver as capacidades de um especialista de classe SS. O sangue que escorre do rosto do Rei Demônio começa a congelar. Ele se vira e fica em choque ao perceber isso. Ele não entende como até o sangue que saiu de seu rosto congelou e, de repente, começa a sentir uma enorme dor, como se todo o seu sangue estivesse congelando. Gao olha para ele e diz que é exatamente isso. Ele consegue controlar todos os tipos de líquidos, incluindo sangue. Inesperadamente, Gao começa a notar algo estranho. Ele diz que o sangue de King Feng parece diferente dos outros e não consegue controlá-lo completamente. Então Gao se concentra, exalando uma aura sinistra, e diz que irá mudar seu método. O tempo começa a fechar no céu, e uma tempestade começa, com Grandão emitindo uma aura obscura. O Rei Demônio olha para isso e percebe que aquela coisa intensa de cor escura seria mana. Ele pergunta como um humano ousa usar a mana dos demônios, e se Gao não tem medo de virar um berserker. Gao grita que aquilo era pelo jovem mestre, e pela glória da família Lin. Um brilho intenso ocorre no céu com os raios, e Gao concentra ainda mais mana, olhando fixamente para o Rei Demônio. O prota fica apreensivo.
Gotas começam a cair do céu e começam a se intensificar. Elas viram ondas de poder e começam a se aproximar do protagonista. As ondas começam a bater nele até que, do nada, um raio colossal cai do céu e o atinge. Gal começa a gritar e concentra ainda mais poder. Ele lança seu poder que cai do céu causando um impacto absurdo. Tudo em volta estava congelado. Gal olha para cima e de repente sente algo, e cai no chão tremendo. Ele fica aliviado, pois finalmente acabou. Porém, sua vida também acabará em breve. Do nada, ele vê alguém se aproximando, e não consegue acreditar no que vê. O Rei Demônio se aproxima, e Gal pergunta como isso é possível. O Rei Demônio, sorrindo, diz que exatamente, acabou. Ele diz que Gal é bem incrível, pois conseguiu reduzir alguns pontos de sua vida, mesmo não significando muita coisa. Com uma aura sinistra, ele diz que agora é sua vez. Gal não pode acreditar no que está vendo. O prota coloca sua mão no rosto de Gal e sorri. Gal tenta argumentar, mas abaixa a cabeça e diz: King Feng pode matá-lo. De qualquer forma, ele não permanecerá vivo por muito tempo. Ele pensa que está tudo bem, pois sempre foi seu desejo se sacrificar pela família Lin. Gal, com a cabeça baixa, pede para que seja rápido. O Rei Demônio começa a usar sua magia e explica que mesmo que não o mate, ainda irá morrer devido aos efeitos colaterais. Ele diz que Gal se superestimou sacrificando sua vida para ativar a técnica proibida. De repente, Gal nota que na verdade está sendo curado. Ele confusa pergunta por que diabos King Feng está o curando. O prota responde que nunca disse que iria matá-lo, e pensa que não quer mais problemas, e seu objetivo nunca foi um personagem secundário como Gal. O grandão espantado pergunta como ele pode ser tão generoso, pois há minutos estava tentando matá-lo. O prota, sorrindo, diz que ficou tocado pela lealdade dele, e realmente respeita pessoas como Gal. Ele pensa que qualquer desculpa aleatória serve, já que seu objetivo não é matar 1 ou 2 humanos, e sim destruir o item de selamento e eliminar toda a humanidade. Então deve pensar a longo prazo. E além disso, tem alguém observando tudo. Era Lia que estava escondida atrás da árvore. Ela pensa que King Feng é mesmo uma boa pessoa, e nunca viu alguém tão forte e ao mesmo tempo tão justo. O protagonista finge não saber que tem alguém escondido, e estende sua mão para Gal, o chamando para voltar e descansar. Gal continua assustado com toda a situação. O Rei Demônio diz a Gal que irá fingir estar machucado para ajudá-lo a explicar tudo para Lin Feng. Gal arregala os olhos, espantado com tanta gentileza. Ele pega a mão do prota e agradece sua gentileza. O grandão se levanta e começa a ir embora. O Rei Demônio conclui que já se livrou de um problema e olha de canto de olho para a árvore, pensando que falta outro problema. Ele se questiona se a jovem Lia está suspeitando dele, pois ele demonstrou muita força. De repente, o prota se agacha e coloca sua mão no peito, com uma expressão de dor. Lia vê isso e fica em choque. Ela corre até lá, perguntando se o Sr. King Feng está bem. Lia se agacha ao lado dele e pergunta o que houve. Fazendo uma expressão de muita dor, ele pensa que conseguiu enganar Lia direitinho. Lia o ajuda a se levantar e diz que já sabia, pois ninguém poderia estar ileso após bloquear um ataque de alguém classe SS, e diz que aposta que ele só estava se fingindo de forte. O protagonista olha para Lia com desconfiança e pergunta por que ela está ali. Ele pergunta também se ela conseguiu a poção para restaurar almas. Ela diz que conseguiu, e comprou a poção por um preço alto. Preocupada, ela diz que se ela der a poção para Lin Feng, ele irá ficar desconfiado dela. E além disso, se sua alma não estiver possuída, a poção irá machucar seu corpo. De repente, o prota começa a aproximar sua mão do rosto de Lia, que fica corada. Ele faz carinho no rosto dela e diz que acha que ela pode ser a causa, deixando Lia confusa e envergonhada. O Rei Demônio olha nos olhos de Lia e diz que ela é muito linda, e tem certeza que todo mundo acha o mesmo. E talvez o objetivo daquela alma seja ela. E ressalta que está preocupado com a segurança dela. Lia fica encantada ao ouvir isso e pergunta se ele acha mesmo que ela é linda. Ela pensa que muitos homens já a elogiaram, mas vindo dele, ela se sentiu encantada em vez de repulsa. O prota diz que embora ela e Lin Feng estejam noivos, ele está preocupado com a segurança dela. Lia abaixa a cabeça e, olhando para a poção, diz que compreende. Ela começa a ir embora correndo e agradece a ele pela preocupação. E irá se certificar que Feng irá beber a poção. O Rei Demônio pensa: ganância, obsessão, inveja, apatia e luxúria, os humanos são fáceis de serem manipulados. O protagonista nota outra pessoa escondida na árvore e pensa que tem mais um que é fácil de manipular. Era Gal ali escondido, que ouviu tudo e se pergunta se o mestre Lin Feng está mesmo possuído e não é mais ele mesmo. Algum tempo depois, Lin Feng, Tiantian, Liu e Lia estão sentados à mesa, comendo. Liu pergunta por que só eles estão ali e onde estão King Feng e Gal. Lin diz que não precisa esperar por eles e devem comer agora. Ele olha para Lia
e comenta que enquanto ela esteve fora, ele explorou algumas dungeons e está familiarizado com elas. Então ela pode ficar tranquila e segui-lo. Lia concorda e, ansiosa, pensa que tem que fazer Lin beber aquilo para ter certeza que King Feng está correto. Ela se vira para Lin e, oferecendo a poção, diz que ouviu dizer que ele se machucou há 2 dias e fez alguns remédios para recuperar sua saúde. Feng a abraça e agradece pela preocupação com ele. E pegando na bunda de Lia, diz que no futuro ele irá cuidar dela direitinho. Lia fica extremamente envergonhada, mais vermelha que um pimentão. Liu percebe e pergunta o que houve, e Lia diz que não foi nada. Ainda vermelha, ela pensa que não há como Lin Feng fazer algo assim. Ele sempre foi tímido desde jovem, e conclui que King Feng deve mesmo ter razão. Feng, debochando, pergunta o que houve enquanto ela o afasta de perto. De repente, Liu e Tiantian notam alguém chegando. Gao aparece na porta, e Liu, surpreso, pergunta se Gao estava em alguma missão. Lin Feng fica feliz ao ver Gao, e pensa que se ele voltou, deve ter concluído a missão. Lin se levanta e diz que finalmente ele está de volta, pois estava preocupado com ele. O grandão diz, se lamentando, que para usar a técnica proibida desta vez, teve que sacrificar de 20 a 30 anos de sua vida. Porém, no final, de repente, Feng o interrompe dizendo que está tudo bem, pois vale o sacrifício pela missão cumprida. Feng chama todos para partirem, quando de repente fica em choque ao ver King Feng de volta ali. O prota se aproxima e sarcasticamente pergunta por que Lin está surpreso em vê-lo vivo. Gao sussurra para Lin que ele obteve algumas informações e, do nada, Lin o empurra brutalmente para trás. Furioso, Lin Feng xinga Gao de inútil. Lia corre até eles, chamando por King Feng. Ela, assustada, diz que ele deve ter cuidado, pois aquele Lin Feng realmente é estranho. Feng, louco de raiva, pergunta o que Lia está fazendo, pois ela é sua noiva. Liu, observando tudo, pergunta a Tiantian se ela não acha que King Feng e Lin Feng estão conflitando muito. Tiantian, sorrindo, diz que não. Eles sempre estiveram um no pescoço do outro. Feng olha furioso para Gao e diz que é tudo culpa deste idiota, que não pode fazer algo tão simples. Gao, com dor, começa a pensar que Feng sempre foi tímido, porém gentil com seus servos. E mesmo vendo que está ferido, Feng continua a tratá-lo assim. Ele se levanta e conclui que aquele realmente não deveria ser o verdadeiro mestre, e se preocupa, pois o verdadeiro pode estar em perigo. Tiantian, tranquilamente, pergunta se eles começarem a lutar, quem Liu iria ajudar. Liu, confuso, pergunta quem está lutando. Liu percebe algo, e Feng se vira ao ouvir Gao o chamar. O grandão se aproxima e calmamente diz que falhou em sua missão. Por isso não vai impedir Feng de batê-lo. Mas antes de tudo, Feng deveria beber o medicamento para ele não ficar preocupado com sua saúde. Feng pega o medicamento e, irritado, diz que Gao é um lixo que não consegue cumprir uma simples missão. Feng então começa a beber a poção, pensando que não pode quebrar a cara de Gao com todos ali vendo. De repente, Feng sente algo estranho. Ele solta o pote que cai no chão. Feng vê a alma do verdadeiro Lin Feng exclamando que ele é o verdadeiro, e as pessoas não se importam com aquele idiota que tomou seu corpo. Feng grita, perguntando como poderia ser ele. Todos ali ficam assustados, e Tiantian pergunta o que houve com o capitão e com quem ele estava falando. O rei demônio, assistindo a cena, pensa que é melhor Lin correr dali. Embora ele seja o único que saiba a localização do artefato de selamento da torre, Feng não irá prevalecer sobre ele. As almas do verdadeiro e do falso Lin Feng começam a brigar na mente de Lin, deixando-o maluco. Ele puxa a toalha da mesa, espalhando tudo, e começa a correr. Lin pensa que o verdadeiro Lin Feng está lutando com ele pela propriedade desse corpo, e não pode deixar todos ali descobrirem que ele é o falso. Lia diz para Gao que algo de errado está acontecendo com Lin, e eles não sabem o que devem fazer, enquanto o Rei Demônio e Tiantian assistem a tudo tranquilos. Depois de um tempo em outro lugar, o verdadeiro Lin Feng consegue possuir seu corpo de volta e começa a escrever uma carta que diz: Eu sou Lin Feng, o verdadeiro Lin Feng. Minha alma que veio de outro mundo vai desaparecer em breve porque não consigo recuperar meu corpo. Talvez seja a única vez que posso ter a propriedade deste corpo e, tendo essa chance, preciso deixar algo útil como o triunfo desse bastardo que veio de outro mundo. Em sua memória, há uma novela chamada O Herói Derrota o Rei Demônio, que conta sobre as coisas que acontecerão com este mundo no futuro, e como memorizei tudo da novela, deixarei com alguém que posso confiar. A história começa com um jovem gênio, seu nome é Lihe. Ele se tornará um herói no futuro, o protagonista dessa novela. Na primeira vez que ele deixa sua cidade natal, ele mata sem intenção um lixo sem esperança que corre cegamente na entrada da taverna. O nome desse lixo é Lin Feng, e devido a este incidente, Lihe irrita a família Lin. Assim ele enfrenta inúmeros perigos.
No final, antes que o primeiro floco de neve caia, o escolhido, Li He, mata o rei demônio. Olhando na memória desta alma de outro mundo, claramente este jovem chamado King Feng é justo e gentil. O verdadeiro Lin Feng invoca um pássaro espírito de transmissão e pensa que se King Feng conseguir derrotar esta alma de outro mundo, ele receberá a carta assim que retornar à sede da associação. O pássaro voa carregando a carta e o verdadeiro Feng conclui que se King Feng receber a carta, poderá usar esta novela para ajudar o verdadeiro protagonista da novela e salvar este mundo do rei demônio. E isso será a única coisa grandiosa que fez ao longo de sua vida. Ele suspira e reflete que sua alma está ficando fraca, e logo perderá o controle sobre este corpo. Ele desmaia sobre a mesa, e sua alma se esvai. Pouco depois, a alma falsa retoma o corpo e pensa que isso está ficando problemático, e não pode deixar ninguém saber sua verdadeira identidade. Assim, terá que se livrar de todos amanhã. No outro dia, na Dungeon Caverna dos 10.000 demônios, os demônios estavam parados como estátuas. Tian-Tian fica impressionada com o lugar e diz que é como esperado de uma dungeon de classe SS com um item divino escondido, e nunca pensou que teria a chance de estar ali. Liu pergunta por que os demônios não estão se movendo e conclui que deve ser algum método do capitão Lin Feng. Eles sobem uma escada e percebem o item de selamento brilhando à frente. Feng pensa que está tudo exatamente como planejou. Lia pede a Gao para ele se preparar e pegar o item. Do nada, Lin Feng dispara um ataque contra seu time, que estava atrás. Ele havia pegado o item e conclui que o poder do fragmento realmente é poderoso. Gao, assustado, pergunta por que o mestre está os atacando, enquanto Lia tenta se defender. Lin Feng passa por todo mundo correndo e diz que eles deveriam ficar naquela dungeon e serem mortos pelos demônios. Ele pensa que depois de matar todos ali, ninguém mais duvidará de sua real identidade. Ele corre em direção à saída, dando risada. Olhos começam a aparecer na escuridão e alguém grita, "Cuidado!" De repente, um demônio aparece furioso. E logo, muitos demônios começam a despertar e ir em direção ao grupo. Os demônios começam a cercá-los, e Lia grita para correrem dali, e Tian-Tian diz que não terão tempo, pois Lin Feng conseguiu feri-los com o ataque. O rei demônio ordena de novo para que eles corram enquanto ele ficará. Todos se espantam com isso. Eles começam a sair e Gao diz que eles devem ir logo para não desperdiçar o sacrifício de King Feng. E o prota diz que fechará a porta para segurar os demônios. Tian-Tian pensa que, embora ele esteja apenas fingindo, sua ação está realmente salvando pessoas e espera que ele mate com sucesso o falso King Feng, ou melhor dizendo, o rei demônio. Ele fecha a porta e pensa que com todos fora, já pode mostrar sua verdadeira identidade a seus devotos. Ele se vira e diz, "Há muito tempo não os vejo, meus seguidores." Os demônios continuam avançando com tudo para cima dele. O rei demônio começa a se preparar e diz que já faz muito tempo que saiu da torre mágica, e dando um soco, pergunta se eles já esqueceram quem é o rei demônio. Os demônios param e o protagonista começa a se concentrar quando, de repente, um poder começa a atingir os demônios e toma conta de tudo em volta. O rei demônio, exalando um poder imensurável, pergunta se agora eles se lembram. Logo, o rei demônio aparece sentado tranquilo, acariciando o cachorro do diabo, enquanto os demônios o reverenciam. Glória ao rei demônio. Agora com sua tropa, o prota diz que é hora de pegarem Lin Feng. Enquanto isso, Feng continua correndo com o item e pensa que agora que o item de selamento forjou um contrato de sangue com ele, ninguém poderá retificar o selo, exceto ele, o verdadeiro herói. De repente, ele nota algo e fica em choque. Era o protagonista, com um exército do capiroto junto dele. O rei demônio, agora em sua verdadeira forma, diz olá, e King Feng acha esse ser muito familiar. Com esse sorriso assustador, ele olha para cima e conclui que não tem tempo para pensar e deve escapar imediatamente por aquela saída. O rei demônio ordena para que seu exército mate Feng e obtenha o item divino. Os demônios avançam para atacar Feng, que saca sua espada e começa a lutar bravamente, abatendo um deles. Feng começa a se aproveitar dos demônios para subir e ir em direção à saída. O cachorro tenta pegá-lo, mas Lin escapa, pulando no caveirão sinistro e quase alcançando a saída. O rei demônio se levanta e diz que agora acabou a brincadeira. A serpente do diabo consegue pegar Feng pelo pé. Feng golpeia a serpente várias vezes, porém ela continua a segurá-lo. E outra serpente sinistra se aproxima, babando para matá-lo. Feng percebe que está em apuros até que, de repente, a outra serpente o morde brutalmente, espalhando sangue para todo lado. As serpentes conseguiram arrancar uma perna de Lin, que com muita dor, evoca suas asas sagradas. Cercado, ele pensa que não vai desistir e vai escapar não importa como. Ele começa a voar para a saída, seguido pelo exército de demônios. O rei demônio assiste a tudo e pede que seu exército continue.
outro demônio consegue alcançar Feng e morde seu braço ferozmente. Lin, todo ferrado, tenta se defender com todas as suas forças, porém mais demônios o alcançam e o atacam cruelmente. Feng usa todas as suas forças e consegue se livrar. Lin, mesmo aos pedaços, continua a tentar escapar, dizendo que ainda há esperança. O rei demônio ri de sua fala e responde que a esperança é a violência mais brutal. Feng, já próximo à saída, pensa que assim que for embora, será o herói, e isso é tudo que importa. De repente, ele fica em choque. Era o rei demônio sentado na saída, aguardando por ele. Lin se pergunta como ele é tão rápido, pois estava no fundo um segundo atrás. O rei demônio diz que Lin Feng não irá escapar. De repente, uma explosão enorme acontece, atingindo Feng e jogando-o para baixo. Ele cai no chão violentamente. Lin, ainda vivo, começa a tossir, enquanto o rei demônio estende sua mão para pegar o item de selamento. Porém, o item cria uma barreira mágica, afastando o protagonista. O rei demônio, usando a aparência de King Feng, olha para sua mão e se pergunta o que está acontecendo, porque o item de selamento está o rejeitando. Lin, emanando uma aura, ri e pergunta se King Feng ainda está vivo, e veio ali para pegar algo. Feng, todo ensanguentado, pergunta se ele quer pegar o item divino e se tornar o herói da humanidade, e ressalta que não tem chance pois o item fez um pacto com ele, e só pode pertencer a ele. Mesmo o matando, não poderá desfazer o contrato. O prota pensa que esse contrato será um problema. Do nada, a alma do verdadeiro Lin Feng emerge e dá uma encarada no prota. A alma olha para o corpo e diz que não deixará aquele impostor se safar disso, e irá levá-lo para o inferno. O protagonista, vendo isso, compreende que a alma de Lin Feng apareceu temporariamente porque a alma do reencarnado ficou instável devido aos ferimentos. A alma começa a tentar expelir o item de selamento, que começa a emitir uma energia colossal. E a alma do verdadeiro Lin Feng diz que, como os dois possuem o mesmo corpo, ele também pode liberar o contrato. Feng consegue liberar o contrato do item de selamento, que agora volta para o estado sem dono. Feng fica maluco, gritando que aquela alma era um idiota, pois ele obteve o item com muito trabalho duro, e se ele tivesse selado o rei demônio na torre, eles seriam heróis no mundo todo. Furioso, ele exclama que agora não tem dúvidas de por que ele vivia como lixo e merecia ser morto pelo protagonista no início da novela. A alma responde que, por mais que aquele impostor tivesse a novela original e a bênção do fragmento do item divino, ele era corrompido e cruel, e suas ações trariam desastre para este mundo. Ele não fez isso pensando em salvar o mundo, fez apenas para alcançar a glória, até podendo matar sua própria equipe para isso. O prota começa a obter o item, e pensa que o fragmento do item divino é o que os humanos vão usar para selar o rei demônio na torre. E parece estranho ele, sendo o rei demônio, formar um contrato com o item. E conclui que as coisas estão indo numa direção estranha. O protagonista consegue obter o item em sua mão. E Feng alerta, para que King Feng não fique tão animado ainda. Ele olha para o prota e diz que é melhor ele nem pensar em matá-lo, pois sua família irá atrás dele até que a terra acabe, e ninguém vai acreditar se King Feng disser que obteve o fragmento, e terá que devolvê-lo um dia. Feng pega sua espada e diz para King Feng que aquela maldita Lia e Gao se juntaram a ele, e aquele remédio que eles lhe deram tem algo errado, e por isso aquela alma lixo foi capaz de possuir o corpo. Com um sorriso sinistro, Feng diz que quando ele voltar para a associação, irá matar todos eles. Mas, de repente, Feng nota algo. Era a alma do verdadeiro Lin Feng, enfiando sua espada contra sua própria garganta, fazendo o corpo de Feng se espelhar na mesma ação, deixando o rei demônio surpreso. A alma diz que aquele reencarnado era corrompido e não irá deixá-lo usando seu corpo e causando estragos. Lin, com a espada em sua garganta, diz que, fazendo isso, ele está matando ambos. A alma do verdadeiro Lin Feng diz ao prota que ele irá lhe dar o fragmento do item, para ele poder salvar esse mundo. O prota, com o item na mão, fica confuso e se questiona se Lin Feng é realmente um lixo, pois ele tem muita coragem. A alma, calmamente, diz que não esperava cair junto de um inimigo maligno, e mesmo sendo um lixo, terá uma morte heróica. A alma se esvai e Lin começa a tossir sangue, dizendo que não aceita isso, e finalmente morre, com a espada cravada em sua garganta. No outro dia, a TV anuncia que o time da Associação de Caçadores obteve o fragmento do item divino, e que assim que todos os fragmentos estiverem juntos, serão capazes de selar a Torre Mágica, dando uma nova esperança para a humanidade. O povo comemora nas ruas. A TV continua dizendo que o líder do time que obteve o fragmento é o Sr. King Feng. Ele foi nomeado o salvador da humanidade. Na base da Associação de Caçadores, os membros comemoram a notícia.
Liu comenta com outros caçadores que King Feng é muito generoso, pois colocou muito esforço em achar os materiais de alto nível e os refinou em uma poção de purificação, e o deu sem pedir nada em troca. Gao também comenta que King Feng é a pessoa mais gentil que conheceu, pois perdoou uma pessoa que tentou matá-lo e até ajudou a procurar a verdade, deixando outros caçadores incrédulos. Lia também diz que King Feng é muito bonito e acredita que as pessoas irão gostar dele. Nos corredores da sede da associação, o povo comenta que King Feng é como aqueles protagonistas que só aparecem em ficção. Um caçador diz que faz muito tempo desde que escutou o nome de King Feng e ressalta que ele é um expert escondido. Outro caçador responde que ele nasceu para ser um herói. O Prota e Tian Tian chegam na sede e ela comenta que aquele presidente disse que Feng foi imoral e tentou machucar os membros do seu time muitas vezes. Ela continua dizendo que a associação decidiu esconder a existência de Lin Feng de todo o mundo e anunciaram que o novo líder será ele, o Rei Demônio, e toda a glória é dele. Eles continuam andando e Tian Tian diz que agora todo mundo está espalhando sua história heróica e todos pensam que ele irá se tornar o salvador que matará o Rei Demônio. O Rei Demônio para e diz que não. Toda a glória, na verdade, é de King Feng. Ele se lembra da alma do verdadeiro Lin Feng se sacrificando para matar o maligno. O Prota diz que é interessante o fato de o verdadeiro herói ser desconhecido, enquanto King Feng, que é uma pessoa covarde e hipócrita, tem seu nome espalhado pelo mundo. O Prota começa a sair e Tian Tian pergunta: Rei Demônio, ops, senhor benfeitor, onde você está indo? E ele responde que irá pagar pelo presente que ganhou, pois não gosta de favores. Em outro lugar, o diretor da associação e uma mulher estão conversando. O diretor diz que aquela alma que ela trouxe de outro mundo parece ter morrido com o lixo do Lin Feng. E ela responde que ele não precisa se preocupar, pois ela pode invocar mais almas do outro mundo. Essa mulher é a invocadora do mundo paralelo, um dos 7 mestres. Ela diz que já que ninguém vai ligar se eles reencarnarem para o corpo de algum lixo, todos só vão pensar que é bom que aquele lixo de repente mudou. O diretor então pergunta se não será injusto para quem é possuído, já que eles de repente irão perder seu corpo e identidade, o que não é diferente de morrer. A invocadora retruca perguntando por que ele é tão indeciso, pois tudo aquilo é pela paz do mundo, e seria bom sacrificar algumas pessoas pelo bem maior. E se ele realmente pensa desta maneira, então também é injusto para a alma do mundo paralelo ser reencarnada neste mundo de repente, em vez de viver pacificamente em outro mundo. Eles de repente aparecem e brincam de herói em um mundo estranho e perigoso. Ela continua argumentando que este é o acordo que eles, os invocadores de outro mundo, chegaram. Usar o poder da profecia como assistência. Escrevem uma novela excitante e audaciosa, o que faz com que eles se sintam salvadores desse mundo. Então, que deixem eles servirem esse mundo sem fim, e se morrer, outro virá. O diretor escuta tudo com preocupação, e abaixando a cabeça diz que compreende, e este é um bom plano. O diretor se levanta e diz que é uma pena o grande profeta ter morrido, pois ele não pode mais ajudá-la escrevendo novelas. Com uma aura sinistra e um olhar aterrorizante, ele diz que ela também morrerá em breve. A mulher fica em choque ao perceber que aquilo era uma transformação, e não o diretor, e pergunta quem ele é. O Rei Demônio sem misericórdia ataca ela, fazendo um buraco que atravessa o corpo dela, jorrando sangue para todo lado. O Rei Demônio, sorrindo, diz que ele é alguém que não gosta de ler novelas audaciosas. A mulher começa a cair com um buraco no meio dos seus enormes seios e, cuspindo sangue, pergunta por que ele a matou. O Rei Demônio, segurando o fragmento do item de selamento, explica que um idiota se sacrificou e lhe deu aquele item incrível como presente, e como não gosta de favores, queria pagar ele de volta com algo. Então decidiu ajudá-lo a se vingar do responsável por possuir aquele jovem rapaz. Um dos membros da associação percebe e grita que a grande invocadora morreu, e chama todos para irem ver o que houve. Enquanto os membros da associação de despertados correm desesperados, o Rei Demônio, disfarçado de King Feng, sai de fininho pensando que por mais que ele só tenha obtido um fragmento, os humanos também perderam esse fragmento, e mesmo que eles juntem os outros, não irão conseguir selar completamente a torre. Ele se pergunta se agora deve voltar para a torre mágica ou não. De repente a recepcionista chega, gritando que finalmente o encontrou, pois tem uma carta para ele que chegou uns dias atrás. O Rei Demônio, surpreso, pergunta quem iria escrever uma carta para ele. Ao abri-la, fica surpreso com a quantidade de palavras ali, até que de repente percebe que aquilo é uma novela de Lin Feng, que a grande invocadora e o grande profeta trabalharam juntos para escrever, a tão dita novela original. Ele lê a carta que dizia: "Esta deve ser a única vez que eu consegui possuir esse corpo, e com essa chance devo deixar algo útil para trás, uma carta na manga contra aquela pessoa do outro mundo."
E com a ajuda desta novela, o Sr. King Feng será capaz de se tornar o verdadeiro protagonista, que irá salvar o mundo e derrotar o Rei Demônio. O Rei Demônio exala uma aura infernal enquanto lê a carta e pensa que o verdadeiro protagonista da história ainda não apareceu. E Lin Feng era só um figurante inútil. O verdadeiro protagonista da novela é alguém chamado Li He. E no final, na hora que o primeiro floco de neve cair, o escolhido, Li, irá matar o Rei Demônio. Então, que tal ficar neste mundo e matar este escolhido? Enquanto isso, em outro lugar, um monstro gigante emerge da água, e um cara avança para atacá-lo. O cara ataca com um raio poderoso bem na testa do monstro, e pula de volta, matando o monstro num único golpe. Outras 3 pessoas comemoram o feito. O cabeludo diz que nunca pensou que um garoto como ele conseguiria derrotar um monstro de rank C. O ruivo diz que ele pode ser o primeiro a pegar os despojos do monstro. O rapaz suspira e diz que não precisa. E confiante, diz que eles podem dividir, pois ele não tem interesse em despojos desse nível. Este cara é Lie. O loiro pergunta se Lie gostaria de formar um time com eles. Lie simplesmente passa reto por eles e diz que não, pois não confia em ninguém e não precisa de companheiros. Ele abre o sistema dizendo que tudo o que precisa é isso. O sistema diz: alerta, missão. Derrote um monstro com o atributo de água, completa. Recompensa: corpo fortalecido 18 vezes. Lie vem de uma cidade fronteiriça normal, e há meio mês, uma janela de sistema apareceu de repente em sua frente. O sistema envia missões todos os dias, e cada vez que completa uma, obtém recompensas incríveis. Ao completar missões de novo e de novo, continuou melhorando sua força e embarcou em um caminho para se tornar cada vez mais forte. Os rapazes no fundo observam Lie, e o de verde comenta que aquele garoto voltou a olhar para o nada e gesticular sozinho. O da armadura responde que ouviu dizer que ele começou a se tornar conhecido há meio mês atrás, mas sempre foi discreto e não liga muito para seu trabalho, e por isso tem certeza de que no futuro ele vai dar o que falar. Lie, com os braços abertos, pensa que assim como o protagonista de cada novela, apenas ele pode ver o sistema e as missões. Essa é uma habilidade que pertence apenas ao protagonista. Porém, ele sabe que se quiser ser forte o suficiente, deve manter a mente clara e ser cauteloso sempre. E ainda que tenha um longo caminho pela frente, esse dia chegará. Enquanto isso, na Associação de Despertados, a recepcionista lembra o entre aspas King Feng, que há meio mês atrás, ele lhe pediu para ela informar caso algum caçador chamado Lie aparecesse. E uma pessoa que coincide com essa descrição apareceu na recepção hoje. Ele se vira e pede para ela o levar até ele rápido. Eles começam a caminhar e ele pergunta em qual estação estão agora. Ela responde que estão no outono. Na recepção, Lie se apresenta e diz que quer se juntar à associação. A recepcionista diz que lamenta, mas seu nível é muito baixo e ainda não tem experiência o suficiente de caça. Porém, caso ele queira, ela pode tentar solicitar para alguma filial da associação. Lie pensa que agora sua força está melhorando muito rápido, porém sua classificação não conseguiu acompanhar o ritmo. Mas se ele não pode se unir à guilda, não poderá conseguir informações avançadas, e isso pode resultar em inconvenientes para futuras missões do sistema. De repente, alguém toca seu ombro. Era King Feng, lhe convidando para se juntar ao seu time, e sua próxima missão é conseguir o próximo fragmento do artefato de selamento, e caso queira ele poderá. De repente, Lie o interrompe, dizendo que não precisa de um companheiro. Lie se vira e sai andando, dizendo que não é necessário realizar nenhuma missão no momento. Ele pensa que se não pode se juntar à guilda, pode ir a alguma filial, e agora que está se tornando mais forte, deve se manter constante e cuidadoso. De repente, surge uma notificação, e o sistema aparece dizendo: alerta! Se una à guilda da Associação dos Caçadores hoje. Aceita a missão? Recompensa por completar a missão: aumentar o limite de mana 10 vezes. Se negar, a missão será cancelada automaticamente, e essa missão e recompensa nunca mais voltarão a aparecer. Lie fica surpreso pela missão de hoje já ter aparecido, e isso é um problema, mas apesar de tudo a recompensa é muito boa. O prota pensa que esse tal Lie é bem estranho, e se questiona por que ele está parado olhando para o nada. Ele se lembra que essa cena é bem familiar, lembrando-se de Lin Xiao. Enquanto isso, na rua, um cara para um táxi. Ao entrar, ele pede ao motorista que o leve à sede da Associação dos Caçadores o mais rápido possível. O taxista, empolgado, pergunta se ele é um caçador da sede, e comenta que há meio mês atrás, um cara chamado King Feng comandou um time e recuperou um fragmento do artefato, e ele é um grande herói. O cara o interrompe dizendo para o taxista parar de falar bobagens e andar logo, pois está com pressa. Durante a viagem, este cara pensa que justo hoje que ele renasceu. Renasceu no tempo e no espaço do passado, e agora quer evitar que tudo aconteça, quer evitar sua morte nesta linha do tempo. Hoje,
deveria ser o dia que ele se uniria à associação, mas quer evitar que aceite a missão do sistema e mantê-lo afastado daquele homem. Seu nome é Lihe, o Lihe do futuro, aquele que renasceu, e quer evitar a morte do Lihe de agora, já que ele não conhece o homem ao qual está enfrentando neste momento, o Rei Demônio. Enquanto isso, na recepção da sede da associação, a recepcionista diz que já registraram as informações. Lihe, 20 anos, caçador de rank D, e pertence à equipe do Sr. King Feng. O sistema aparece dizendo: Alerta! Se una à guilda da Associação dos Caçadores hoje, missão completa. Recompensa: aumenta o limite de mana em 10 vezes. Lihe olha para o sistema e pensa que, desse jeito, matou 2 coelhos com uma paulada. Ele abre os braços enquanto recebe sua recompensa e pensa que talvez não seja tão ruim praticar com uma equipe de rank alto, as sugestões do sistema sempre estão corretas. Além disso, está sentindo uma força monstruosa, já sendo suficiente para o rank B, e se pergunta se ele é mesmo o escolhido. A recepcionista olha para Lihe, perguntando-se que diabos é isso, e Tian Tian diz que ele deve estar feliz por se juntar à associação. Não é nenhuma surpresa essa atitude esquisita. O Rei Demônio, sorrindo, diz que acaba de conseguir uma informação confidencial sobre a localização do segundo artefato do fragmento, e chama Lihe para partir. Nos corredores da sede, as garotas estão encantadas com Ting Feng, dizendo que ele está realmente preocupado com o futuro da humanidade, e é um verdadeiro herói. O Rei Demônio fica sem jeito com os elogios e pensa que, na verdade, a informação confidencial é algo falso que ele inventou para atrair a atenção de Lihe para alguma cidade remota subterrânea e matá-lo logo sem ninguém perceber. Uma multidão de garotas cerca o prota, pedindo autógrafos e ressaltando que ele pensa até na próxima geração, pois trouxe um novato para sua equipe e irá treiná-lo. O Rei Demônio fica corado e sorri, mas pensa que não. Ele é apenas um Rei Demônio que perdeu o complemento de bloqueio de sangue da Torre Mágica e só quer usar o plano mais seguro para evitar os humanos fortes da cidade e fugir de fininho para o submundo para matá-lo. Num hotel abandonado suburbano, o prota diz que todos viajaram o dia todo, então devem descansar ali. A equipe se senta em volta da fogueira e o Rei Demônio diz que aquele lugar costumava ser uma cidade pequena, mas logo foi destruída por monstros que emergiram da cidade subterrânea e agora não deve ter mais humanos ali. Com um olhar suspeito, ele ressalta que aquele lugar está no deserto e tem muitas cidades subterrâneas por perto, e por isso pede a todos para não andarem por aí sozinhos à noite, e pela manhã continuarão sua viagem. Ele continua explicando que esta noite os homens vão dormir em um quarto e as mulheres em outro, e irão alternar para vigiar, e pede para todos ficarem alerta e seguir seu plano. De repente, uma notificação aparece para Lihe. Ele fica surpreso, pois ainda é meia-noite, e a missão de hoje já chegou. O sistema diz: Alerta! Vá a uma dungeon a 3 km ao norte e mate uma marionete de rank A. Aceita essa missão. Recompensa por completar a missão: uma poção de rank S. Se negar, a missão será cancelada automaticamente e a missão e recompensa não voltarão a aparecer. Lihe olha para o sistema e fica preocupado com a dungeon de rank A, pois ainda não é forte o suficiente. Por outro lado, há meio mês atrás ele mal podia comer uma comida decente. E agora tem a oportunidade de conseguir uma poção de rank S. Lihe se levanta e diz que está de saída, deixando todos surpresos. Ele se lembra que toda a orientação do sistema é para lhe tornar mais forte, e já que recebeu essa missão, ele deve conseguir cumpri-la, pois ele acredita no sistema e em tudo sem sua ordem, e ele pode ser o filho do destino. Gao chama a atenção de Lihe, perguntando se ele não ouviu os planos do líder, e ele responde que tem que resolver uns assuntos pessoais e volta amanhã de manhã, sem atrasos. Lihe pensa que caso queira se tornar mais forte, não pode pegar o mesmo caminho da maioria, porque sempre haverá críticos. A equipe continua em volta da fogueira, e o protagonista diz a Tian Tian que realmente não deveria ter trazido o novato sem espírito de equipe. E ela responde que o chefe viu seu talento e queria aperfeiçoá-lo. Liu diz que Lihe é fraco e pode morrer lá fora, pois tem várias dungeons de rank A por ali. O Rei Demônio diz que tudo bem, ele deve ter seus problemas pessoais para resolver, então eles deveriam dormir agora, pois o jovem Lai voltará bem. Enquanto isso, Lihe estava na dungeon de rank A. Li se pergunta se esta é mesmo a dungeon que o sistema citou, pois onde estaria a marionete? De repente, a marionete cai com uma espada atrás dele. Lihe se espanta ao perceber que, rapidamente, a marionete o ataca com a espada, mas ele consegue se defender. Lihe tenta atacar a marionete de volta, mas ela recua e dá um mortal para trás, afastando-se de Lihe. Ele olha para seu braço, que ficou ferido no ataque, e pensa que, no momento, não tem nenhuma arma ou poção de alto nível, portanto terá que aguentar na raça.
A marionete pula e começa a defender todos os ataques mágicos de Lie, que logo se cansa e pensa que, mesmo atacando com todas as forças, conseguiu apenas arranhá-lo e não consegue fazer mais nada além de ficar esquivando. Ele para e pensa que não tem saída, e se pergunta se essa é uma prova predeterminada do sistema ou se ele foi impaciente. Enquanto isso, na recepção da sede da associação, Lie do futuro bate no balcão e pergunta à recepcionista onde está Lie, e se ela o viu hoje ou não. A recepcionista, assustada, diz que sente muito, mas as ações dos caçadores da associação não podem ser informadas a estranhos. O homem vira, puto da vida, e começa a sair pensando que isso quer dizer que Lie já se tornou um caçador. Em outras palavras, ele, neste período de tempo, já seguiu King Feng para realizar missões. Ele conclui que deve se apressar para chegar àquele lugar. Caso contrário, logo ele morrerá inexplicavelmente, porque naquela época ele nunca teria adivinhado que aquilo era uma armadilha. E o verdadeiro mestre desse sistema é... Enquanto isso, no hotel abandonado, Gao e Liu estavam dormindo enquanto o protagonista estava sentado em uma mesa, controlando a marionete. Enquanto controlava, ele pensa que aquele jovem Lie, antes que pudesse se tornar um herói, irá morrer muito jovem e de forma desconhecida. Além de tudo, ele ainda tem um álibi perfeito. Ainda controlando a marionete com seus poderes, o Rei Demônio pensa que ninguém irá duvidar dele. As marionetes, os painéis do sistema, tudo pelas suas ordens, o levaram passo a passo a uma armadilha. Uma tela do sistema aparece dizendo: Controle central. Querido mestre, qual é a próxima missão de Lie? O Rei Demônio, sorrindo, diz que não haverá uma próxima. Afinal, Lie morrerá essa noite. Algum tempo atrás, na Torre Mágica, o Rei Demônio caminhava tranquilo e comentava que já fazia muito tempo desde que voltou para sua casa, mas seu palácio está muito confortável. E desde que matou Lin Feng, o mundo humano se tornou entediante. O protagonista se perguntava quando Lie iria aparecer. De repente, ele olha para o chão e nota o sistema de Lin Xiao que ele havia quebrado. O Rei Demônio pega uma das partes e diz que se lembra que Lin Xiao, na época, confiava nos conselhos desse sistema para todas suas melhores armas e poções. O Rei Demônio reconstrói o sistema e diz que, nesse caso, seu conhecimento sobre os seres humanos deve ser muito bom, e pede ajuda ao sistema para encontrar o garoto chamado Lie. O Rei Demônio pede para o sistema encontrar Lie e trazê-lo, dando recompensas a ele para que ele acredite ser algum tipo de filho do destino, ao invés de passar décadas praticando, como na novela original. O sistema deveria deixar que ele siga as instruções passo a passo e deixe-o se acostumar com os progressos rápidos com pouco esforço. O sistema responde: Assim como ordenado, tomarei medidas e o levarei até você em meio mês. O protagonista se vira para a cadeira e a chama de Lin Xiao, dizendo que faz tempo que não o vê, e pergunta como é a sensação de ser uma cadeira em comparação a ser um humano. O Rei Demônio explica que antes pensava que todos os seres humanos eram como Lin Xiao, sábios, cautelosos e corajosos. O Rei Demônio se vira debochando e diz que tem algo para dizer. Ele diz que Lin Feng, irmão de Lin Xiao, é um herói como ele. E o Rei Demônio se vai, deixando apenas a cadeira ali. Meio mês atrás, em uma cidade fronteiriça, Lie acorda assustado perguntando que som era aquele. Ele se pergunta se foi seu estômago e de repente o sistema aparece dizendo: Notificação. Olá, parabéns por se tornar o novo anfitrião. Agora complete as missões diárias para obter recompensas. Deseja aceitar a missão, mudar a sua vida a partir de agora e trilhar o caminho para se tornar o mais forte? Lie fica extremamente confuso com tudo aquilo, mas acaba aceitando a missão. De volta ao presente, na dungeon de classe A, Lie avança com fúria, carregando poder em sua mão. Ele ataca a marionete, dizendo que é o escolhido. Ele tenta socar a marionete, que desvia, tenta de novo, e a marionete desvia novamente. Ele arma outro soco pensando que não pode se render e tenta golpear, mas falha novamente. A marionete contra-ataca com sua espada que atravessa Lie. Lie, mesmo com muita dor, consegue pegar o braço da marionete e com toda a sua força, ataca a marionete com seu choque, destruindo-a completamente. O prota, controlando a marionete, fica surpreso. Sorrindo, ele pensa que mesmo mandando o jovem para uma dungeon de classe A, Lie conseguiu ganhar, e se ele não tivesse medo de fazê-lo suspeitar, teria preparado uma armadilha de rank S. A aura sinistra do Rei Demônio toma conta do lugar, e ele pensa que o jovem Lie é digno de ser o protagonista da profecia feita pelo grande profeta e pela grande invocadora. E se não tomasse conta desde o começo, Lie teria se tornado o próximo Lin Xiao em poucas décadas. O Rei Demônio, sorrindo, estende sua mão dizendo que, infelizmente, Lie não terá oportunidade para crescer, e invocando uma marionete de si próprio,
Diz que o jovem está muito ansioso para se tornar mais forte, e por isso vai morrer esta noite. Na dungeon, Liri se pergunta se já acabou, pois o sistema ainda não entregou as recompensas, e de repente, o Rei Demônio aparece, deixando Liri em choque. O Rei Demônio sinistramente pergunta o que o jovem está fazendo, se está pensando nas suas últimas palavras ou em sua próxima vida. Liri começa a suar frio e se pergunta que marionete é essa, e sente uma poderosa sensação de opressão. O Rei Demônio violentamente ataca Liri sem piedade. Enquanto isso, na sede da associação, Liri do futuro volta, gritando que quer submeter a uma tarefa. Ele diz que dará dinheiro a quem aceitar. Ele pergunta à recepcionista se tem algum caçador que usa teletransporte espacial e pede para ela levá-lo até um lugar que tenha o teletransporte. Nervoso, ele pensa que precisa ser rápido, pois se não conseguir, o Rei Demônio o matará naquela noite. Na sala de conferências da associação, o diretor fala que se o tal Liri que acabou de ingressar no quartel é de fato a criança da profecia, então ele cresceu bem rápido, pois de acordo com a profecia, ele ainda teria que se esforçar por várias décadas para alcançar o nível atual. O diretor olha para as cadeiras vazias e ressalta que desde 1 ou 2 meses atrás, tudo se desviou do curso original de um jeito misterioso. O eterno Lin Xiao, o grande profeta e a invocadora, morreram sucessivamente. Preocupado, ele diz que agora restam apenas 4 anciões, e o futuro da humanidade encara uma crise sem precedentes. Um dos anciões diz que isso serve de lição para aqueles 3 por ficarem no fundo do salão da fama dos anciãos. O imortal morreu, o profeta não previu seu próprio fim, e a invocadora invocou um perdedor. O jovem ancião pede para o presidente não se preocupar, pois se Liri é realmente a criança da profecia, mesmo que seja impaciente e cometa erros, também lhe daria a oportunidade de começar novamente. O diretor, surpreso, pergunta se o ancião ressuscitaria Liri, e o ancião diz que se ele mesmo no futuro fizer com que Liri renasça, então já deve haver 2 Liri nesta linha do tempo. Ele continua dizendo que as habilidades dos 7 anciãos fluem entre si, e o futuro muda novamente, e não sabe qual rumo essa história irá tomar. De volta à dungeon, o Rei Demônio esgrime sua espada e exclama: "Você morrerá esta noite."